Fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui do meu lado, como sempre, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, Tranquilidade, mano. Rafa, você tá bem? Estou bem, cara. Essa blusa do Liminha aí. Isso aqui é do Liminha e tô com a minha encravada. Pai, mas puta que pariu, mano. Tá fudido, hein? Fudido, velho. E ali na nossa máquina do tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa loucura aqui, nosso camarada Quiludão. Tudo bom, Quiludão? Tudo ótimo, fala galera, e bora pra mais um episódio muito foda aí. É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é nosso convidado mais especial Cara, de a hoje, gente vai amigo. trocar uma ideia com o Zinho, que também é conhecido como Sujeito Rock, que é músico e produtor de audiovisual. Seja muito bem-vindo, Zinho, ao nosso Muito obrigado. espaço aqui. Valeu, velhos. Da hora. Obrigado demais. Da hora A você gente tá agradece aí você ter topado vir trocar ideia com a gente aqui. Desculpa aquelas vezes que eu não vim, né? Foi uma vez, na verdade, só, né? Acho que foi, mas é Vamos porque não só. bateu a agenda, né? É. Você tinha uma gig pra fazer, e é Sim. isso, né? Super, é o seu trampo e, pô, saí de boa, mas acabou dando certo, né? Tamo aí, Legal. tamo aí. Foda pra caralho. Só vou fazer um momento jabá aqui rapidinho. Fala dos nossos parceiros agora. A gente tem uma parceria aí com a Skal. Você que já treina ou vai começar a treinar, tá procurando suplementação, entre em contato com eles, vai estar aí na descrição com a Skal. Tem nosso cupom também, o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, você ganha 10% de desconto. A gente tem uma parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você tem instrumentos de cordas, tá precisando dar uma regulada, entre em contato com ele, vai estar aí na descrição também o contato dele. E a gente tem uma parceria com o Cerveja Azul, que é uma casa de música aqui de São Paulo, né? Aqui na região da Moca, mais precisamente. Não sabe o que fazer no final de semana? Entra no Instagram deles ou no site no www.cervejaazul.com.br, vê lá a programação, se você tem uma banda também, quiser fazer um som lá, só entrar em contato lá que você marca uma data lá. E a gente tem o nosso canal de cortes também, né, Pimentinha, que tá rolando aí. Isso aí, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí, Dona Mara Cortes Oficial, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá e separa os melhores momentos, tá? E peço que você ajude a gente aí lá, curta nosso vídeo lá, comente, compartilhe, se inscreva lá no nosso canal de cortes, Dona Mara Cortes Oficial, e ajuda a gente aí nesse rolê, é isso aí. É isso aí, Rafoca, manda bala, meu querido. É isso, Qual Zinho. o nome do dono mesmo lá do Cerveja É Azul? o Kaká. Kaká, né? Sim, Não, Kaká sim. Rossetti, é o Kaká. Ele já veio aqui gravar um episódio com a gente, É? no ano passado, acho que foi um dos primeiros. Foi- não, né, mais, né? foi o número 13, eu Meio, lembro foi o 13, né? No meio pro... Ele tinha um aquário, não tinha? Uma vez lá pros músicos Tinha, tocar? ainda que tem ensaiava ainda. com a banda dele lá Tem dentro. ainda? Não, Poxa. aquário não tem mais não. Não tem mais, não? Não lembro. Ele A gente tinha foi um lá aquário esses do lado dias, do balcão, Do assim, ba- né? acho fazia que umas jam ali. Agora eu ele lembro montou desse um palco negócio. ali Eu no acho que eu fundo, toquei né? lá, não lembro. Eu acho que eu já toquei lá dentro. Dentro do aquário também? É. Caralho, o aquário eu nunca toquei, só lá no fundo, lá. A maluna doideira que era lá. Zinho, cara, você já tá... Quanto tempo na música já, mano? Há uns 26 anos já, bicho. 26 anos, É. cara, é muita coisa. E 26 como anos. começou esse lance da música aí, mano? Você, desde moleque ali, você já... O que você ouviu ali que você falou, mano, quero ser Que eu rockstar, mano? Ah, você falou, mano, quero ter essa vida aí de Cara, doideira aí. Não, foi meio louco, porque ouvido musical você nasce com ele, né? Eu via na escola mesmo, eu cantava muito com meus amigos, saía cantando tudo. Acho que Imitava aqui, e- não pegaram nada pra me tomar, só Peraí que eu achei vou- que era... Vai pegar, ele vai pegar. Oh, Isso é o sacrilégio. é. Aí eu acho que aqui é cerveja, que é água. Aí- uma coisa assim. Eu Aham. sempre me via cantando na escola, os caras, o cara que canta, o cara que canta. E veio a adolescência, MTV, 90. Escutava tudo, absorvia tudo, mas o engraçado é que eu nunca pensei em ter um violão. Eu via Uhum. todo mundo com a guitarra, violão, todo mundo tocando, frente do Moro, caralho. Nunca pensei em ter um violão, nem minha mãe e meu pai teve essa visão de me dar um violão, sei lá, eu tinha 14 anos. Uhum. Cara, eu achei isso estranho pra caralho. Aí comecei depois eu mudei dessa cidade, eu morava em Guarulhos. E voltei pra São Miguel. E meus amigos montaram uma banda de punk rock. Acho que eu tinha uns 16, 17. 15 pra 16. Uhum. Banda de jazz e tal. Tocava lá direto. E eu ficava lá embaçando no ensaio, né? Eu ficava ouvindo os caras tocar. E eu sabia coisas que estavam erradas, mas eu não sabia fazer certo. Porque meu ouvido já tava lá. Já tava lá. Já tinha essa pegada já, né? Eles iam tocar um Green Day, eu falei, puta, essa nota tá estranha. E ali eu ficava embaçando. Até que um dia, de tanto embaçar, eu fui expulso daquele ensaio. Os caras falaram, pô, você não toca porra nenhuma, para de atrapalhar aqui, mano. Eu fui chorando embora, bicho. Fui chorando embora. Contei essa história pro meu amigo que me expulsou anos depois. Falei, você lembra quando você me mandou embora da sua casa, que eu não tocava porra nenhuma? E engraçado que eu já tava quando eu falei isso pra ele, eu já tava uns 22 anos na estrada já.
Eu fui o único daquela leva ali que continuou a música. O cara que foi expulso. O cara que foi expulso do ensaio porque eu ficava. Tinha um tecladinho, eu ficava lá. Os caras iam tocar uma música, eu falava, porra, isso aí tá errado, alguma coisa. Era pré-internet, né? Não tinha internet. Os caras não tinham como ver nota. Era na revistinha Não tinha ainda, aquele né? negócio de cifra clube, né? Não, era só revistinha. E Então, a maioria das revistinhas naquela época vinha errado ainda, né? e não ia sair um Rancid na revistinha, né? Não ia sair um Ramon, né? O que seria mais fácil o Ramones, mas não saía. E ali fiquei, cara. Daí depois esse amigo que me expulsou, o Marquinho, hoje ele toca ainda no Offspring Cover e tal. Ele nunca parou de tocar agora, ele toca mais ainda. Ele tá trabalhando com outras coisas, mas ele adora tocar. E a gente sempre quando pode faz uma jam session. A gente tem até uma marcada dia 21 agora. E ele me chamou pra montar uma banda com ele. Aí ele enxergou, mudou o conceito dele. Eu vou montar uma banda. Aí eu comecei só cantando com ele. Ele tocava bateria, ele tocava guitarra na primeira banda que eu atrapalhava. Ele comprou uma guitarra, ele já tinha guitarra. Comprou a bateria e eu comecei a ensaiar com ele. Era voz e bateria. Voz e bateria. Aí até eu chegar o violão, cara, eu comecei a pegar. Chegava uma galera no ensaio deles e eu falava, pô, até esse cara toca, mano. E eu fiquei intrigado. E eu comecei a pegar o violão emprestado de um cara, de um amigo nosso, do Nasal. Eu comecei a pegar o violão, pegava uma semana, devolvia outra, ficava 2 dias, 3, pegava, devolvia. E com 3 meses, cara, eu pedia pra fazer canja no bar, lógico, no bairro, né? Os caras estavam tocando violão, eu falava, deixa eu tocar aí. Tocava o Waze assim com as notas de Ramones, sabe? Com power chord, power chord, assim. Mas nunca tive vergonha. Aí fui tocando. E ali foi o start. Eu falei, porra, por que eu não comecei com essa porra antes de violão? Porque aí desse tempo já passou 4, 5 anos. E você já Eu tava tinha com- 16, tava pra 19. Sim. E já tocando em Bomboniere da tia e a festa da padaria. Pode fazer uma canja? Vamos fazer Pô, a mas tinha que ter canja aí. alta confiança pra caralho pra chegar. Vou tocar no barzinho e tal. Porque ali, quando é uma banda, tem uma banda, né? Tem uma galera ali, né? Sim. Quando é você sozinho tocando violão, você é o centro das atenções, né? E eu comecei sem esse medo já de fazer esses acústicos, mesmo não sabendo nem fazer um sol, só fazia pestana, só power chord pra lá e pra cá. E dava certo. E eu acho que isso formou bastante o jeito que eu toco, né? Que eu sou trovador, né? Eu não sou um guitarrista. Tenho ouvido legal para música, para distinguir as coisas e tal. Mas nunca fui um guitarrista, nunca estudei guitarra. Fui ficando mais preguiçoso por... eu queria só me acompanhar. E nesse tempo eu via que, pô, a galera comentava, pô, você é afinado, você tá indo bem e tal, tá legal, tá legal. E eu fui indo, cara. Fui indo até chegar em Mogi. Comecei a tocar, fazer mais canjas com os amigos, num barzinho, lá em Tarçupeba, né? Aí fiz essas canjas e os caras sempre falando bem, pô, você toca bem, toca bem. Eu falei, vocês são só tá enchendo o saco, estão tudo bêbado. Aí nisso aí passou uns meses, uns 6 meses, 7 meses, eu fui ali, vou tentar marcar show onde ninguém me conhece, e ninguém um amigo vai. Aí eu fui para as faculdades lá da porta de faculdade lá de Mogi, pra Brás Cubas e tal. E lá eu fiz um primeiro show, coloquei um cristal num violão Giannini, que eu consegui, emprestado por 1 ano, 2 anos. E ganhei meu primeiro R$100. Eu falei, olha. Porra. Mas e aí, a Aqui galera não tinha- gostou? A galera gostou, não tinha nenhum amigo. Só tinha um amigo que eu dormi na casa dele, né? Que ele morava em Mogi, o Danilo. Ele me apoiou. Ele falou, não, você dorme aqui em casa quando acabar. Então foi o primeiro R$100 que eu ganhei. Eu falei, porra, mas tem coisa, hein? Dá Isso pra aí eu ganhar já dinheiro. tinha. Isso aí já tinha uns 19 anos já, cara. Então eu não comecei cedo a tocar violão e nem não chegou um instrumento na minha mão na minha adolescência. Eu acho que fez uma puta falta. Mas na sua casa ali tocava. Seus familiares ali tinham alguma coisa com música, assim, gostavam de música, assim? Meu pai tocava pistão, né? Trompete na igreja, Uhum. na congregação, cresci na congregação. Ele sempre tocou. Ensaiava em casa, né? Antes do culto, tá? Aquela coisa toda tal. Mas era mais música no evangélica, assim, no gospel, mais- do que mais música popular, assim, não rolava? Não, ele ensaiava pra igreja só as músicas da igreja. Uhum. Só que meu pai sempre gostou pra caramba de sertanejo, né? Eu cresci ouvindo com ele sertanejo pra caramba. Aqueles antigão lá, Zezé de Camargo e Luciano, eram os mais antigos? Mais ainda, né? Isso aí já era 90, né? Zezé de Camargo.
Também gosto. Tem músicas que eu toco. Dependendo da festa que eu tô tocando particular hoje, eu termino com As Luzes da Cidade Acesa. Aí a galera. Porra, vai. Aí vai que vai. Mas era sertanejo que ele gostava. Nessa época aí que você começou a tocar violão lá nos bares lá que você viu que você, pô, dá pra tirar uma grana assim. Como é que você montava o setlist pra tocar ali? Você falou assim, puta. Era a mesma coisa de banda, assim, tipo assim, não, essa aqui eu vou colocar antes pra animar o pessoal, essa aqui já dá uma baixadinha. Ou era as que vinha na cabeça, você escrevia e jogava lá? E eu acho que eu nem pensava nisso, eu acho que vinha na cabeça mesmo. Eu lembro que essa época eu acho que eu morava na minha irmã. E eu lembro de eu com umas revistas grandes, umas pequenas que eu pegava emprestado. E começava, semana eu vou aprender umas 3, tal. Daí colocava lá e dava certo, fazia. Daqui a pouco tava crescendo música pra caramba, colocando 20, 30, levava uma pasta. E foi dando certo isso aí, de fazer esse repertório de bar. E eu fui gostando pra caramba, cara. Porque assim, né, quando a gente vai num barzinho que tem um cara tocando violão, quando a gente chega assim, você fala assim, putz, cara, tá tocando violão, mano. Mas a gente bebe uma, bebe duas, bebe três, cara, puta, Absorve, fica, né? nossa, aí fica sensacional. Você vai ver, já tá pedindo música, Tá lá, tá roubando o microfone. assim, né? Ô, toca É. aquela. Você absorve, entra no subconsciente, né? E você já começa já a sentir a música lá dentro. É legal pra caramba. Sempre gostei disso. E o lance de banda? Veio ali já depois, a primeira banda? Como meus amigos já tocavam punk e eu já tava gostando pra caramba, né? Pegava os discos emprestados do Ramones e tal, do Rancid e tal, daquela época. Sex Pistols e tal. Eu falei, pô, gosto disso aqui pra caramba, cara. E foi absorvendo mais essa linha de punk rock, música mais forte. Uhum. E depois que eu peguei esse violão emprestado, daí na banda que meu amigo me chamou pra montar, que era só o batera e eu, aí eu consegui tocar uma vez Green Day de pé, com a guitarra. Doeu pra caramba aqui, que a gente tá Não descabastando, acostumado, né? Aí eu fiquei feliz pra caramba, falei, nossa, que legal. Abriu outra coisa na cabeça, falei, nossa, dá pra fazer uma banda. Uhum. Aí passou um tempo, cara, eu tava tocando com 3 bandas, eu era o vocalista das 3. Caralho, Nossa. mano. Mas tocando, só cantando ou guitarra? Só cantando e guitarra. Pô, legal. Duas tocava guitarra, mas não tocava todas, né? Uhum. Fazia a basezinha e saía. E era disputa, os caras me chamaram porque eu gostava de cantar, a galera via quando fazia a canja que eu brincava com a galera, eu sempre fui olho no olho com a galera, né? Não gosto de toquei, você falou de violão do pejorativo, né? Você me enganou. Eu nunca gostei disso aí. Eu sempre fui olho no olho, vamos tocar. Oi, aí, pô, tá legal. Gostava Vamos de zoar. agitar a galera. Eu gosto né? de energia. Não que ser o palhaço do bar, né? Sim. Mas quando tá chato, a gente fica meio triste, né? Sim. Mas eu sempre gostei de puxar e de repertório olho no olho. Eu sempre fui disso. Aí quando fui aumentando o repertório, eu fui ficando mais craque nisso. Mas a energia sempre foi ali do punk, os caras, meus amigos, viram tocando. Pô, essa música tá rápido pra caramba. Eu falei, é meu jeito. Eu toco É meu assim. jeito de ser. Eu toco assim, pô. Sempre fui mais energético pra tocar som, mesmo no violão. Uhum. A galera estranha, mas hoje tá menos exagerado, né? Aqui Tô também, mais acho que ouvido. depois de tanto tempo, né? Você já tem um método ali que você consegue fazer, tipo, que é aquela coisa que você sabe que dá certo, né? Sim. Eu Essa saio sua de uma música metodologia, quando né? tá mais ou menos assim, ó, puta, não tá pegando, né? Vou tentar outra, vou tentar outra. Sim. Às vezes em 10 minutos eu toco 6 músicas. E as bandas da cena que rolava? A gente já vai falar aqui. Que, porra, tô muito feliz que esse cara tocou numa banda no meu coração, que foi Los Toscos. E muito importante pra mim, pra uma galera que conhecia e saber disso pra mim foi muito legal, cara. De verdade mesmo, tipo, não é puxando saco porra nenhuma. É que foi uma banda mesmo muito foda, assim, que fez muita parte, assim. E como você conheceu a cena, assim, a cena que tava rolando, as bandas que tinham na época, tal, Dead Fish, Gritando, enfim, como que você... Você já conhecia Rancid, Green Day, mas como você chegou Sim, ali sim. no, No na cena underground, de São né? Paulo, no underground, ali, aquele... Eu sempre aquela fui rodeado história de ali. amigos que gostavam de punk, gostavam de música death metal, de tudo. Uhum. De heavy metal. Amigo gostava de Carcass, eu gostava de Pearl Jam. E sempre eles estavam com um fanzine, né? A gente andava lá muito junto, na época do skate também, em 93. Que a gente andava de skate, não a época do skate, né? A época do grunge, né? Começou o Nirvana a estourar, Uhum. Pearl Jam. Cada um tinha um estilo e a gente dava tudo junto. Então todo mundo ouvia os discos. Cada hora chegava na casa do Fabiano, um amigo nosso. Agora é a hora do seu disco. Daí todo mundo ouvia. Agora é a hora do seu disco. Então passava de tudo, cara. E os fanzines começavam a olhar, folhear, falavam que legal. Tinha aquela coisa de mandar depois, né, pra frente ainda, de mandar
correspondência, que a galera respondia, mandava fita de volta e tal. Sim. Ali foi me moldando já. E pra eu começar com o underground mesmo, quando a gente tava tocando com uma banda, tive uma banda de ska, chamada o Scafeína lá de São Miguel. Conheci. É, Lembro Scafeína. dos Cafeína. A gente começou a banda em 95. Na mesma época ali da garagem também, porque eram mesmos caras do The Javis, que é a primeira banda que eu embaçava, Uhum. e o Marquinho era a batera deles. Ele montou a banda comigo, e depois os caras também montaram a banda comigo. Pô, vamos tal. Começamos a ouvir bastante Sublime, Scatalites e tal. Uhum. Aqueles CDzinhos da Fluir, né? Que tinha algumas influências ali, Sim, Dom sim. Bailau e tal. E a gente foi fazer shows por aí, em barzinho, boteco. E até tava te contando, desses botecos a gente levou uma bateria novinha da Pure, tinha acabado de comprar. Aí o baixista pediu uma coca. O cara falou, é tanto. Cobrou ele, né? Falei, pô, a gente tá ajudando aqui o bar, cara, não tá cobrando nada. Trouxemos tudo aqui, ó. Vai ter... Eu esqueci o nome da banda que veio depois da gente. Mas enfim, o cara cobrou. Eu na hora fiquei louco já. Falei, mano, isso aqui tá errado. Aí eu liguei pra um amigo nosso que tinha uma Kombi. Eu falei, ó, vem aqui buscar a gente aqui. A gente vai levar tudo embora. Tinha mais 2 bandas pra tocar ainda. Aí, não, vai acabar com a festa. Vamos acabar. Cara, não tem respeito com a gente. Pra mim sempre foi respeito, cara. O Uhum. mínimo. O cara cobrou uma coca do cara. Uhum. Não, tá certo, pô. Eu falei, vamos levar tudo embora. Levamos tudo embora. Demos risada. A perua morreu. A gente empurrava. Sem falar da folga no volante, que é normal. Aham. Aí dali eu falei, fiquei com uma ideia assim. Se eu fizesse uma festa. Porque o dono dessa perua, ele tinha uma pizzaria no Seu Urbano. Eu falei, se eu fizesse uma festa no Seu Urbano, vou falar com ele. Se ele... Dinheiro eu sei que vai ser difícil. Se ele conseguisse dar umas esfirras ou pizza pra banda e umas cervejas, sabe? Uma banda de 4. Olha lá, umas 3 cervejas umas comida, né? Tratar Sim. bem, tratar bem. Não, sim. Era só isso. A ideia era tratar bem. E eu arrumo equipamento. Daí comecei, cara. Tinha um fanzine lá que tinha... Não era nem fanzine, já era uma revistinha legal. Pequena, com cadastro das bandas de São Paulo. Tinha Nitromide, tinha Los Tos, tinha todo mundo. Porra, entrou mais. E eu ficava, me trancava no quarto da minha irmã, pegava o telefone dela e começava a ligar, mano. Ligava. Ó, essa banda aceitou, daí eu marcava lá. Aí a banda não aceitou, não dá, esse dia não dá. E no tete a tete, cara. Sem conhecer ninguém, ninguém me conhecia. Aham. E aí, pô, ó, faço evento assim, não sei o quê. Equipamento eu coloco aqui, vai ter bebida, assim. Não muito, eu já jogava aberto, né? Eu falava, Sim. vai ter isso e isso, eu tenho um limite lá. Você topa? Pô, vamos fazer? Pô, vamos, bora. Som Urbano. Primeira edição do Som Urbano. Foi até a 25ª. A 12ª tocou os Camundongos. E ali eu fui conhecendo banda pra caramba. Aí o Los Sossos me viu ali. Porque eu saía pra fazer canja com as bandas no final. Né? No final, no meio, quando faltava alguém. Tinha que fazer. Eu chamava o Marquinho, meus amigos do The Javis, o Scafeína, e fazia as jams no meio pra a bola não cair, né? Uhum. E aí ele foi e os caras me vindo cantar. Você tinha Ah, chamado pô, eles cara. pra tocar nesse evento e, pô, E no foda. intervalo eles me viam cantar, um monte de banda. Umas bandas querendo ajudar, o Sujeito Homem, que eu toquei também. Os caras, o Juninho, o baixista, ele mora hoje em Aracaju. Mas ele tinha loja na época, na Teodoro. Ele trazia umas JBL, que era lançamento. Uhum. Colocava lá que o nosso som era precário também, não era tão bom assim, né? Mas tinha aquela vibe Sim. foda. E a galera gostava pra caramba. E começou a fazer sucesso, a galera me ligava. Começou a me ligar. Minha irmã, ó, os caras te ligando aí. Ó, que Te ligando foda, pra irmão. tocar aqui. Aí eu, caramba, cara, que legal. E foi isso aí. O primeiro ano era todo mês, cara. Cara, que legal, velho. Todo mês eu fazia o evento E na uma, rua. uma galera que colava, né, mano? Sim, demais, Isso cara. lá em Mogi? Não, isso em São Miguel. São Miguel. Em São Miguel, onde eu morava em São Miguel, né? Uhum. Esse em São Miguel, na frente da pizzaria, pizza, esfirra pra banda, som. A galera saia feliz pra cara, me agradecendo o mês inteiro, cara. Os caras da casa. Não, as As bandas, bandas as também. bandas, porque não tinha aquilo. De juntar sem querer ver uma grana por trás, né? Porque eu não ganhava nada. Eu ganhava só Era mais esfirra. aquele lance, pô, a gente vai ter um espaço pra gente poder tocar. Isso. Pô, a gente vai ganhar uma comidinha ali e tal. Pô, não vai ter uma grana, mas, pô, vai ser um lugar, um evento legal pra gente tocar, vai ter comida, vai ter, sabe? Vai ter outras bandas pra tocar, então, porra, é uma puta Começava oportunidade, né? trazer
o merchandising e tal, Sim. a galera fazia. Divulgação. Era legal pra caramba, bicho. Caralho, que foda, Quem hein, mano? foi, até hoje me fala, quando me tromba, pô, o som urbano era foda. Mas era mesmo, era legal. E como rolou o convite pro Los Toscos, mano? Apesar dos caras terem te visto ali, mas... É, como eles que foi? me viram ali. Que a banda ela já tinha um é, álbum, né? Você entrou ali, a Tinha banda um já álbum. tá... Você entrou depois, um pouquinho depois, né? Aí Daí como quando que foi? começou o esquema da Arsenal ali, do Bonadio, Ó, já vai fala disso pra nós, hein? Que- Primeira mão, mas volta lá. Como que os caras falaram, manozinho, os vem? caras começaram a assinar, né? Acho que foi Aham. o CPM primeiro, não sei. Foi, provavelmente. Isso, era pra ser isso, CPM. isso mesmo. CPM, NX0. Aí rolou do Chapeleta conseguir uma audição lá com o Castanho. Aí o Castanho ouviu o CD, o primeiro CD. Ele me dizendo, né? Uhum. Aí ela falou, meu, é legal, pegada legal, só que vocês precisam de vocalista. Pra jogar vocês precisam de vocalista. E os caras na hora pensaram em mim. Eles falaram pra mim. Uhum. Na hora foram, "Ô, onde você vai estar tal dia? Aí eu falei, eu vou estar num shopping de Suzano, tô tocando lá. Daqui a pouco tava os três lá, me esperando. Daí é isso, mano. Porra, vamos que vamos. Os caras querem que a gente não vocalista, tem que ser você. Daí você divide guitarra com o Gabu. E aí, vamos embora ou não? Falei, vamos. Tava sem banda, tava só curtindo com os amigos, né? Uhum. Eu sempre dei preferência ao autoral. Eu nunca tive, por mais que eu toco cover nos barzinhos, eu nunca tive banda cover pra seguir bastante coisa de pub, essas coisas. Sempre Sim. gostei de fazer sozinho mesmo. Por mais que a banda é mais legal, né? A banda é mais viral, mais divertida e tal. Mas financeiramente não. Nesse caso que eu tava passando lá. E ali eu dei preferência pra banda autoral. Falei, vamos que vamos. Aí comecei. A primeira música que veio foi Canção pra Você, que é a música sobre o filho do Gabu, que tá no clássico LB Vids lá, né? Que você viu Sim. aí. A primeira aparição minha no hangar. Acho que foi depois de um show deles. Eu entrei no final e fiz a canção. E ali começou, cara. Show pra caralho. E como foi tocar no hangar a primeira vez? Já conhecia o hangar? Não, Antes disso? não. Só tinha ouvido falar. Eles só me falavam tanto que era foda, e é Aham. foda mesmo. E aí, quando foi lá, irmão? Na hora que você subiu no palco com a galera lá. Treme, cara. Uma Sonzão responsa que a ali. gente nunca viu, né? É. Sim. Nunca viu um som do... Como que é o nome do cara lá, que cuida do O som? alemão. Não, tem O o irmão do Tom. alemão, né? O Tom, O Tom. Ele Tom é é holandês, né? ele é foda. O Tom, imagina, o som dele naquela época pra mim que não conhecia som bom. Falei, meu Deus do céu. Uhum. E o Los Cuscos, nessa época, já tinha passado o esquema do 110, né? Não precisava mais vender ingresso e tal. Já tava com uma Sim. certa... Já tinha um nomezinho. já tinha um nomezinho já. Já fazia headline já com outras bandas. Então ali eu comecei a fazer muito show. A gente ia pro interior, bastante com Decore, né? O Kepan. Uhum. A gente rodou pra caramba, cara. E Imagina, cansava. E rodava. E vamos fazer música. E teve uma época que a gente foi A gente tava com um bloqueio pra apresentar mais músicas pra ele, pro Castanho. E a gente se enfurnou acho que foi em Santos, Itanhaém. Só nós da banda, os gravadorzinhos e os violões. Pra fazer o máximo que pudesse ali em uma semana. Uhum. E saiu música pra caramba. E dali, começamos a montar as demos, a gente montava de 3 em 3, ia mandando pra ele. O Chapeleta sempre levava. Sim. Sempre o Chapeleta. Levava, voltava, ó, gostou dessa, essa aqui tira. E foi indo, cara. Foi afunilando. Uhum. Só que chegou uma hora, a gente contando moeda pra pegar ônibus, era coisa de hoje, sei lá, naquela época acho que eram uns 20 pau pra gravar alguma coisinha lá com ele. Nossa. Naquela Morremos na época, 20 praia, mil sem era entrar na foda, hein? 20 sem, mil, vamos colocar uns 80 hoje? 50, É. 80 pau quase, na época. na época. Era mais ou menos isso. A gente puxou igual o Chaves, né, cara? Uhum. Falou, Onde que agora é uma fudeu. 20 pau pra A gente gravar um contava som? moeda pra... Essas demos de 3 em 3 era de amigo. A gente pegava estúdio de amigo, né? Que o pessoal conhecia. Gravação sem Gravava avina, 3 né? em um, 3 em um, 3 em outro, sabe? Uhum. Em sistema de amizade. Ô, a gente precisa fazer isso por causa disso. Então a audição era pra gravar no Midas, então. Isso. Aí É a tá. primeira demo lá. Entendi. Entendi.
E nessa época já tava rolando a geladeira, né? Já tinha gente que tava lá e não podia fazer nada. Porque tinha assinado com eles e tinha que ficar lá quieto. Podia lançar, não podia Não fazer podia nenhum fazer show na trabalho. rua. É. É verdade. Esperando só o aval pra eles poderem estar divulgando, né? A Eu não sei geladeira. se isso foi bom pra gente, mas a gente não tinha escolha naquela época também de estar lá dentro, né? Uhum. De fazer esse aporte financeiro. Sim. Pô, Foi que foda, legal, cara. Que Aí- legal. E você ficou quanto tempo no Los Toscos? Você lembra? Mano, eu não lembro. Eu lembro que teve dessas demos, vamos contar assim uns 5 anos, porque dessa leva de demos de 3 em 3, a gente juntou umas 12. E a gente, depois de tudo, foi gravar com o Mingau. E com o Flávio De Caroli, que faz mesa pro Titãs e tal. A gente gravou lá. Foi um processo longo e tal. Alguns eu não pude ir, como o da gravação de guitarra e tal. Puta som. Não gostei do som da guitarra, né? Não tava no dia pra timbrar, pra ajudar a timbrar. E aí quando foi acabando o CD, assim, a gente sentia... um cara da banda sumiu. O Luiz sumiu. Aí eu falava pro Chapeleto, falava, Gabu, o que aconteceu? Uhum. E eu, tipo, era o mais novo da banda. Talvez rolava já as conversas entre eles, eu não sabia de nada. Uhum. Sei que sumiu, cara. A gente ligava pra ele, ele não atendia, sumiu. Acabou a banda com o CD saindo, pensando na capa já. Tinha até um desenho da capa já. Era. Como que era o nome da música? Não lembro o nome da música. Já tinha uma prévia de capa e o Luiz E o sumiu. nome do CD também. É, o Luiz sumiu. E acabou a banda. Caralho. E as músicas na mesma pegada do primeiro ali? Ska? Como que. Você lembra? Até Mais ou aquela, menos, você até lembra aquela como época não tinha ska ainda. Por mais que eu era do Scafeína, já tinha banda, Uhum. tinha influência pra caramba. Acho que era questão de tempo também, né? é? Sim. Não tinha. A gente foi Não pegando tinha. algumas coisas primeiras que eu já tinha feito para minhas primeiras bandas. Nessa vez que a gente foi pra praia, foi arrumando essas músicas e tal. E entrou quase todas elas. E umas 6 que a gente fez na praia, as cabeças, né? E começamos a funilar. Gabu ia em casa, a gente mexia mais, e o Luiz, vamos mexer mais, vamos deixar legal. E já foi mais pro pop rock, vamos dizer assim. Foi então já mais tava pro pop, nessa linha. Foi mais pra guitarra Green Day e tal. Uhum. Um pouco bastante do que eu ouvia, né? O Los Toscos tinha muito isso, né? Tinha uma pegada meio Green Day, Sim, punk sim. rock mais Green Day, com uma pegada mais ska, assim, né? Nisso a Era gente legal. se dava muito bem, né? Na Uhum. afinidade de música, né? Você Sim. teve uma banda. Conversar. Desculpa, você teve uma banda cover de Green Day, né? Tive o Green Day SP, inclusive junto com o Los Toscos, uma vez no hangar. Teve uma foto bem legal lá, a gente tocou com o Los Toscos e eu ia tocar com o Green Day no final acabava Los Toscos, eu só ia lá, lavava o rosto, colocava a gravata e era o Conrado, era o Paulinho, Ó, galera, que legal, irmão. era o princípio do Brasil. Pode crer. Foi o Conrado na batera, Já era um embrião ali, então. o Paulinho e eu no vocal. Que legal, Foi legal velho. pra caramba. Eu lembro que eu só subi as escadinhas lá, lavei o rosto, fui no banheiro e já pus a camisa preta, gravata e já voltei, já era eu de novo. Foi legal pra caramba. A esse dia. gente trocou ideia com o Conrado aqui, né? Ele tá falando desse lance de ter banda banda de som autoral e tu fazer cover, né? Ele falou assim, porra, mano, é foda, porque às vezes chega do som autoral, mano, você não ganha porra nenhuma, não ganha dinheiro, não tem o camarim é uma bosta. Às vezes não tem nem água pra você tomar. E, pô, às vezes você vai fazer um cover, mano. Você chega, você ganha cachê, você ganha Sim. um camarim legal. Porra, esse cara com música às vezes compensa mais fazer uma banda cover do que querer fazer um trampo autoral. E foda autoral também, fora tudo isso aí que você falou de ruim, o público também não tá absorvendo muito bem, né? Eu fiz o Sorbano depois uns revivals, né? Eu fiquei puto que não foi quase ninguém assim. Falei, caramba, cara, que chato. Que a galera não seguiu querendo ouvir mais música autoral. Sim. Eu fiquei puto, daí eu não quis fazer mais, assim. Não que eu nunca mais, mas de vez em quando eu faço. É porque assim, acho que antigamente veio uma galera daquela geração ali dos anos 90, ali, dos anos 2000, mesmo. que tipo, pô, tinha internet, mas tava começando a internet. Então acho que louco pra coisa nova, louco pra poder ter uma identidade ali. Aí veio aquele lance do hardcore, do emo, do ska ali bombando. E, mano, e a galera absorvia aquilo, né? Então, tipo, todo mundo queria
conhecer banda autoral, todo mundo. Ninguém. Porque naquela época é difícil ter banda cover, né? Tipo, tinha uma Não, na outra. verdade assim, sempre teve, né? Sempre Que não teve. era o nosso universo. Não era o nosso universo. Então, mas assim, eu não lembro que, tipo, tinha. Eu lembro que tinha muita banda cover no cerveja. Mas assim, nos nichos maiores, assim, era sempre banda autoral, pô. Era sempre bandas que Tipo, tinha. eu entendo que o circuito de cover sempre rolou, sabe? Não, sempre teve. Mas o que eu vejo é que talvez hoje em dia ele tá muito mais fomentado, assim, sabe? Tipo, Bastante. ele vira muito mais do que o rolê autoral, assim, sabe? Pra caramba. Tem música de um baixista que toca em três covers diferentes. Uhum. Já viu? Sim. Já. Tem, pô. Aí vira aquele negócio, por exemplo, a gente recebeu aqui o pessoal que faz Deftones cover, né? Aí eles contam pra gente que, pô, os caras tocam, aí tipo, sente tipo um headline, né? Tipo, Deftones é a galera do nicho do New Metal, né? Deftones, Sim, sim. Slipknot, então, tipo, já era era a mesma parada que tinha, tipo, das bandas que tocavam, assim, tipo, o Coelho Fist, Dead Fish, não, era tipo, mais ou menos esse lance, né? Então, tipo, os caras fazem um puta circuito ali, né? Tipo, toca em São Paulo inteiro e vai uma galera, tipo, pô, a galera vai lá e consome. E eu vejo que antigamente tinha uma galera que consumia muito som autoral, gostava de som autoral, gostava de Sim. banda autoral. E hoje não, hoje, tipo, assim, a galera acho que demora um pouco pra absorver esse lance que você falou, né? Aquela parada assim, tipo assim. É a mudança de geração mesmo, eu acho. Porque Também. não quer acompanhar Acho que hoje em as dia, coisas mais fáceis, né? sim, eu acho que hoje em dia também nada impede você ter o seu trabalho Sim. cover e você ter o seu projeto autoral. Eu acho que sempre nada gravo impede. as músicas lá e gravo com os amigos que gostam de gravar música lá comigo lá. Eu falo, a primeira coisa é o... Você tá te satisfazendo, né? Isso tem que estar O nativa gosto também, né? próprio da sua música. Porque o autoral, assim, por mais que a gente queira viver de banda autoral naquela época, ou talvez hoje em dia, o cover ele te dá muita casca também. Que você toca mais, Sim, sim. você tá mais na noite, você faz mais contato, você tá Você correndo. aprende tudo E demais, outra, né? Timbrar. até questão de investimento, né? Porque, cara, você ter um projeto autoral hoje demanda dinheiro, que nem você falou, né? Pra Pô, vocês iam caramba. gravar lá, era 20 pau. Então tem muita gente hoje que faz o cover pra fazer um caixa pra investir no seu autoral. Sim, Tá ligado? Tem é muita. legal pra E caramba é fazer legal, isso aí. porque você ganha casca, você tem estrada, você faz network e você trabalha em cima do seu autoral sem ficar no preju, né? Sim. Porque você. Porque o autoral demanda muita grana, né, cara? E ainda mais equipamento. Tá, Sim, tá porque- tudo caro Porque hoje. só sai, né? Sim, hoje tá muito Só caro. sai, Fui só comprar sai. uma corda de baixo, pagava 70 conto. Fui ver a mesma corda de baixo que eu sempre comprei, tá 130. Vai tomar no cu, Puta que velho. Tá pariu. tudo muito caro, mano. Como chama aquela porra, aquele pedal cinza que eu tenho da Behringer? Mano, era, sei lá, 300 conto. Hoje tá quase milão, tá ligado? Tá tudo muito caro, por causa do dólar, né? Sim, Então, hoje, pra acompanha. você manter o autoral, é foda. Satisfação própria, é isso que eu falo pro meu Sim. amigo. De fazer música autoral, a gente faz porque a gente gosta mesmo. Eu, de vez em quando, paro lá e gravo alguma coisa com a cabeça mais livre. Coloco alguma ideia pra gravar. Uhum. Porque Eu adoro. é legal Adoro. você fazer um trampo autoral. É satisfatório você chegar lá e você gravar uma música, você, puta, você pensar no refrão ali, o Sim, gancho do estribilho pro refrão, tal, aquela parada toda. Montar a música, isso é legal pra caramba, né? Mas às vezes é foda que, tipo, porra, você vai lá, faz um disco, você, puta, grava, pô, faz show e, tipo, puta, tem uma galera que, tipo, acha legal. E é foda que é sempre os amigos que apoiam. Pô, legal, valeu, tá da hora, tal. Mas você não consegue ir mais adiante, sabe? Parece que a música não Sim. chega mais, né? A música quer grana demais pra você fazer uma carreira hoje. Você tem que saber já sair com muita coisa no bolso pra querer alguma coisinha lá. Muito contato Você não também, consegue. né? E hoje, quando você não tem muita network. grana, às vezes tem que ter um bom network, um empresário, alguém que, às vezes, um cara que tem uma grana, quer investir no artista e vê um potencial no seu corre, tá ligado? Sim. Vai lá e fala, não, vou investir nesse cara aqui. É. Porque hoje é business, né, mano? Hoje é investimento. É. O cara É, quer ter difícil retorno, alguém, né? É difícil alguém Ele querer vai fazer hoje em dia, né? vai investir 30 pra ficar no zero. Ele quer ou 0 a 0 ou ganhar um pouquinho, né? É difícil Um empresário hoje, né? alguém Ozinho, querer fazer isso. deixa eu fazer uma pergunta, assim, a gente perguntou isso pra alguns convidados e tal, da sua opinião, depois de tanto desse tempo na música, tipo, porra, tendo banda, produzindo e tal, mano, na sua opinião, o que que é uma banda dar certo, mano? Tipo, puta, a banda deu certo. Na sua opinião, hoje em dia, 2025, o que é uma banda deu certo? A banda dá certo. É, comparada a anos 90, anos 80, assim, na sua opiniãozinho, essa banda deu certo. Na sua opinião, o que que significa uma banda dar certo? Tem o lance da coesão musical, né? Do cara tá feliz com o que ele quer, do que ele tá fazendo, com o que ele tá fazendo, do que mais do que tá na mídia, né? Uhum. Porque tá na mídia, você
tem bons assessores, tem uma grana, você vai estar na mídia. Os caras vão te engolir, né? Mas a banda tá feliz com o próprio som. Tem uma banda que eu esqueci o nome, cara. Que eu acho que ela é uma banda que tá bem com ela mesmo, que pra mim é cabeça é sinônimo de sucesso, sabe? É Eu conhecida? esqueci o nome, cara. Conhecida? Conhecida essa banda? É conhecida, É tipo. É o Lagoon? Não, tem o vocalista, ele tem um vocal sujo e médio ao mesmo tempo. Ele muda, ele modula. Tem a menina no baixo, é o Super Combo. Super Super combo. Combo, sim. Eu acho uma banda legal, que eles gostam do que eles fazem, eles são reais. Por Sim. mais que não é É uma banda sinônimo hypada, de mas sucesso, quando, né, de- mas quando os caras fazem Eu show... acho que aquilo ali é um sinônimo de sucesso, sabe? De fazer o que quer Uhum. e de ter aquela postura. O Eagle Kill Talent também. Puta banda que, pra mim, são sinônimo de sucesso de banda, sabe? De fazer o que quer. Os caras dão a carta, ó, faz o que você quiser com o seu CD, você vai poder fazer o que você quiser. Eu acho legal isso não aí. precisar se enquadrar Ele não precisa se num enquadrar em nada. perfil pra poder Uhum. ser vendável. Sim, Acho faz que esses sentido. dois são os dois bons E exemplos. também tem essa de conseguir sobreviver daquilo, né? Isso. De, às vezes tem um público específico ali, uma base de fãs, de você não precisar estar estourado no Brasil, mas pô, você tem uma base de fãs, você consegue é, ter uma grana para conseguir se autossustentar ali e ter um retorno financeiro para a banda em si, para eles poderem ter, né, pagar as Uma contas, vida né? legal, né? É, Sem porque- preocupação. Porque antigamente se pensava, pô, antigamente quem que era uma banda dar certo, né? Uma banda toca no Faustão, uma banda que toca na 89, uma banda que tá presente nos eventos de rock, né? Então tem sempre esse negócio, né? Tipo, o que é uma banda que deu certo, né? E hoje No tem esse- Faustão era pagar mesmo, né? Tendo uns bons Sim. assessores, Tinha aquela história, a gravadora máfia por do trás. Jabá, né? era bem caro tocar no Faustão. Mas Sim. também o retorno que dava de show. É nacional, né, cara? É. Globo. Porra, deve ser uma grana pra tocar ali. O aval do Faustão sempre foi caro. Por isso que a Globo manteve ele tanto tempo lá. E é difícil também hoje o cara viver só da música, né? Ele sempre tá envolvido em outras É. coisas. Ou ele tá no audiovisual, ou ele tem um estúdio, ou ele produz É. alguma coisa. Porque se for viver só da banda, é um pouco... Depende do que você quer pra você. Acho que é muito individual também. Às vezes o cara ganha 3 contos pra ele tá suave. Ele faz lá 5, 6 shows por mês com a banda autoral dele, ele faz caixa suave. Sim. Mas tem gente que precisa de mais, que quer mais, que ganha, sei lá, 5, O 10. baterista precisa de mais. Tá o baterista, ligado? acho que 3 pra ele não basta. Então, né? e aí eu acho que vai de cada A um, metade né? pro batera é pagar o hold dele, né? É. Pra levar tudo. É tipo isso. Isso é uma vida boa pro batera. Ter seu Sim. hold com o carro dele Sim, e você vai lá e chega só com sim. stick. Aí vai naquele ponto que a gente tava falando, né? De que a galera não consegue absorver mais tanta música, né? Porque antigamente, pô, você comprava um disco, você ouvia o disco, né? De cabo a rabo e tal, Sim, né? sim. E hoje, assim, você não consegue, assim, até a gente que é mais velha não consegue ouvir um disco inteiro, né? Mas põe um disco pra ouvir, começa a fazer uma coisa ou outra ali, não consegue prestar atenção naquele disco. E eu sinto que as músicas, elas parecem que elas são descartáveis. Tipo, ela vem pum. A gente até recebeu um convidado aqui que a gente tava conversando, né? Que falou assim, pô, mas hoje em dia, porque são várias bolhas. Aquilo que faz muito sucesso pra alguém, às vezes a outra pessoa ali não conhece, né? Diferente dos anos 80, dos anos 90, que, pô, tocava uma música que, tipo, todo mundo sabia cantar, mesmo que você não gostasse, você sabia cantar, né? Sim. Que ela falou, pô, aquela música é da nossa época, que tocava na época. E hoje não tem muito isso, né? Hoje cada nicho tem tem a sua música específica, as suas bandas, seus músicos e tal, então fica fechado naquela bolha, né? Ainda mais pela variedade que tem, a Exatamente. quantidade que tem e a facilidade bem dizer, de gravar hoje, né? Aquele tempo hoje é tinha muito muita mais gente que. fácil gravar. Imagina naquela época, tanto de ideia que morreu sem ser feita, né? Sem ser produzida, né? Por falta de Porque grana. de grana, equipamento, hoje é muito mais fácil, né? Hoje todo mundo consegue uma euforia aí uma Behringer, né? Para gravar alguma ideia Sim. e levar mais Baixa afunilada um pro hippie lá que é de estúdio, né? graça. O Coolwave que salva, custa 200 pau. Aí baixa os plugins lá falsificados lá da internet, lá pra mexer com o time e tal. Impulse Response, Eu tava, esses tempos atrás, faz uns 2, 3 anos, eu tinha achado um CD, cara, aqueles CDs que tinham de coletânea, que os caras faziam, ele pegava as bandas, falava, só fazer um CD de coletânea e manda a música gravada, né? Mano, mas quantas músicas gravadas, assim, acho que
assim, eu não podia nem falar se as músicas eram boas ou ruins, porque, tipo, era uma molecada nova que tava tentando fazer alguma coisa, os caras queriam inventar muito e não encaixava, mas, pô, era os caras estavam fazendo. Mas, mano, como as gravações eram ruins, cara. Sim. Tipo, era coisa assim que você fala assim, mano, essa caixa de bateria sabe, não tem como você deixar alguém gravar uma caixa de bateria dessa, tá ligado? E, Mas, e pô, passava, né? mas era o que tinha, sabe? Assim, não tinha um produtor Sim, ali, um cara que chega lá. Porque a gente, quando a gente é mais novo, a gente tem aquela ideia, tipo, o cara vai gravar um disco, o cara vai chegar lá no estúdio, um puto estúdiozão assim, Vai abraçar ele, vai- vai ter as melhores coisas, o melhores melhor som vai coisas, chegar, vai né? ter o tempo suficiente pra gravar o disco, não vai ter aquela correria. E não é assim, né? As Nada bandas, disso, cara. nada, as bandas chegam lá, vai, mano, vai ter 3 horas pra gravar aí. E Não tem como mexer a na hora música. era cara pra caralho. É. Aí quando você grava o cara na hora, nossa. É, porque o músico fica contra o relógio ali, né? É uma pressão grava de chata qualquer pra, jeito. pra... Puta, mano. Lógico que tem que chegar com a ideia pronta, né? Mas você Uhum. fica ali, porra, não posso pensar em nada. Tem que gravar. Vamos. Rapidinho. É, foda. eu E se fico acaba o pensando tempo, o cara nisso, corta, filho. Corta. Aí fica sem, sua música fica sem vocal, aí você tem que pegar mais dinheiro, pegar mais horas pro cara gravar a voz. Tinha um amigo nosso assim, gravava no Itaquera, né? Que gravava Mano. chicotando os caras. Aí, vambora. Vai que vai. Cronometrando, assim, É. né? Acabou não, tá bom. Vai embora. Tá bom. E hoje, mano, hoje você pode gravar um disco na tua casa Com uma puta com uma qualidade. puta qualidade, assim. As almoçadas de 24 bits aí, mas que é tudo acessível hoje, né? Sim. Sim, hoje você acaba gastando mais com mix e master, né? É, Hoje você consegue fazer uma boa captação no home studio sim. e depois você gasta mais com. Ou produção também. Às vezes é. você quer com um cara que você gosta de um produtor. Mas acho que a pra ele informação poder... Quer mais cervejazinho? é o principal ainda, quero. Porque nos próprios anos 80, no Brasil, eu vejo várias pessoas falando, Lobão, vários produtores, e ninguém sabia gravar, que nem os gringos, né? Tirar o som, né? O som é meio pobre nos anos 80, sempre foi. Porque o pessoal não conseguia usar o equipamento daqui. E Não você, sabia usar. e se você pega as bandas dos anos 80, assim, mano, é a mesma É. vibe, assim, tipo, é aquele choros, né? Sim, Aquele chorus, assim. o Lulu consagrou isso aí, muita gente usou atrás. Aquela caixa de bateria com aquele reverb. O Herbert Viana emprestou a bateria pra todo mundo lá, pro Titãs, e começou todo mundo querer igual. É, então, não Quem tem podia viajar, trazia uma de fora, né? Porque Uhum. tinha uma grana. Uhum. E É isso mesmo. aí tinha esse lance, né? Aí muita gente fala que, assim, que pô, os caras chegavam lá, tipo, um som mais pesado, Ficava xoxo. ficava xoxo, porque os caras não conheciam, não entendiam que tipo de som que você tava fazendo, né? Às vezes que muitas bandas iam pra gringa pra mixar ou pra Sim. masterizar, pra poder, pô. Acho que eu vi até um jogo gordo uma vez que eles tocaram o Raspão tocou no H, mano. Lembra disso? Naquele programa H Sim. da Band? Da Band. Que Luciano aí, Huck. aí eles estavam gravando, acho que era um disco deles lá, não sei o que, Carniceria Tropical, uma coisa assim. E eles falaram que eles tinham gravado aqui e eles iam pra gringa mixar e masterizar. Aí o Luciano perguntou, mas por que vocês não masterizam? Fazer, não, aqui o som fica muito xoxo. Lá não, lá os caras conseguem abrir mais o som. Ele resumiu bem. Eles conseguem tipo, botar as guitarras mais pra cá, assim. Aqui é aquela coisa, guitarra esquerda, direita, pronto. Né? Sim. O guitarrista aqui, pronto. Não tem aquela ideia, tipo, vamos botar mais uma guitarra aqui, uma por baixo aqui, sabe? Aqueles É. lances de mixagem, né? O Abbey Road também sempre teve seus limites, né? Nos anos 60 e 70 e Pode tirar um som. 2 canais aí, mesmo assim tiraram um som legal pra caramba. Uhum. O Beatles não era sujo, né? Sim. Aquela música Revolution lá nem tinha pedal pra... Acho que eram os Distorção. falantes furados, né? Sim. Na época ainda. Mas dá uma cara diferente, né? Pra quem tá acostumado a usar aquele equipamento, né? De tanto tempo já. Sim. Daquela época, né? Uhum. Imagina o Revolution se tivesse um Marshall pra legal pra fazer o Revolution. This is down the river. Porra. Ô, Zinho, uma coisa que assim que uns tempos atrás eu tava, mano, muito pirado em, tipo, puta, fazer produção musical, estudar mixagem, masterização e tal. E, mano, aí de um tempo pra cá, cara, me broxou com esse bagulho de inteligência artificial, cara. Eu falei, caralho, velho. Que estão fazendo, né? Isso, tipo, porra, os caras, tipo, às vezes, pô, você se mata e, pô, demoram uns 5, 6 horas pra poder montar um jingle ali, uma coisa assim, uma música simples assim, mano, inteligência artificial, você paga lá um site, você bota assim, o cara te dá um... não gostei, faz outra. Não gostei, faz outra. Mas não fica a mesma Sim, coisa, né? não fica, Não é a mesma acompanho, Então, eu acompanho bastante, sabe? assim, agora não fica a mesma coisa. Mas daqui 3 anos, eu vi um vídeo de um cara, um produtor, ele tava falando, ele falou assim, ó, gente, eu vou colocar um som aqui, vocês vão falar pra mim qual que é inteligência artificial, qual que não é. Cara, te juro. Uma vez eu Fica pedi assim, lá. você fica assim, mano,
Fica Bagulho- besta. Eu você pedi fica um emo lá uma vez, eu pirei nas divisões de guitarra, assim, eu falei, caralho, mano, que foda. Sim, Eu pô. pedi lá brincando, tava fazendo música pra família, né? Sim. Aí só música, daí eu pedi uma emo. Uhum. Aí eu falei, divisão das guitarras, eu falei, caralho, igualzinho daqui. Você falou uma coisa Foi assim, gravado aqui. não é a mesma coisa. Realmente não é a mesma coisa. Não tem uma alma ali. Mas a geração que tá vindo, ela não vai querer saber se é a mesma coisa, se não é. Ela não vai querer saber se um cara que, eu vou valorizar mais esse trampo porque esse cara gravou a guitarra. Não, tá pouco se fudendo quem gravou. Mas Tá preocupado será? com Não sei, porque a tecnologia, ela sempre vem e parece que fode alguma coisa. Tipo assim, os próprios plugins, cara. Você tem plugins, você não precisa mais ter um ampli hoje. Sim. Os estúdios, hoje você tem um Sim, home sim. studio. Os estúdios não fecharam, não se fuderam. Ainda existe estúdio de gravação. E hoje você consegue gravar em Mas casa. diminuiu bastante esse lance de estúdio, porque Diminuiu. porque tem muita Não, banda de diminui, garagem mas que Você não faz. assistiu morre, né? o Foo Fighters lá, o Sonic in the Highways, que é o- gravado, são 8 músicas e cada uma é num estúdio famoso que teve Uhum. ou tem ainda nos Estados Unidos. Vários fecharam, porque a procura não é mais a mesma. E dá dó, né? Estúdios consagrados, cara, que ele gravou. Puta documentário do caralho. Fala sobre tem que isso. ver também a administração também. Então, mas o que eu Feio. falo assim. Sim. Que nem as gravadoras, né? Quando veio ali o Spotify, falaram, não, morreu as gravadoras, não sei o quê. Elas ainda existem, só que elas trabalham de outra forma. Sim. Né? Hoje elas não... Se adapta lá. se adapta, né? Então, é isso que eu tô falando. Por exemplo, uma empresa precisa de uma música de fundo pra botar no comercial. Aquelas músicas que ficam, sabe, aqueles baixinhos Que com não a vai ter bateria. direito autoral, Tal, não sei o quê. Mano, ela vai pagar vai pagar um cara pra fazer um jingle, sendo que ela pode colocar um jingle que, tipo, o cara que vai estar vendo ali, às vezes ele vai prestar atenção na música, ele sabe que tem uma música ali. Mas ele não vai se importar se aquela Sim. música que foi feita por alguém, se alguém botou uma alma ali. A pessoa tá pouco se fudendo. O cara que tá contratando o serviço, o cara que vai lá e comprar, paga IA lá pra ir fazer uma música pra ele, mano, ele só quer botar a música dele lá pra poder ter uma trilha de fundo. Ele não tá preocupado, os caras vão escutar e vão falar, pô, não tem uma alma aí, entendeu? Eu entendo o lado o que vocês estão falando, mas eu tô falando assim que daqui uns 5, 6 anos, esse lance de IA vai estar tão grande na parada que as pessoas elas não vão mais se interessar saber se tem alma ou não tem alma, eles só vão querer saber do produto final. Mas você acha que pra fazer um bom jingle, mesmo na IA, o cara tem que manjar de música? Você acha que não é diferente Hoje em um dia, cara pronto, que é te comando. músico e usar IA pra potencializar o trampo dele do que um cara que não manja nada e ele fazer um jingle? Você acha que de qualquer forma ele não vai ter que contratar um músico pra poder fazer isso? Não, eu acho que o cara depende da finalidade Porque eu vejo a IA como um braço a mais na sua... Ferramenta, né? Então, Pô, mas depende do demais, modo que cara. você quer usar, mano. Igual desenhista, tipo, será que eu que não manjo nada de desenho consigo fazer um desenho tão foda quanto um desenhista usando a IA? Quanto um desenhista usando a IA? Será que o desenhista, que ele tem lance de tons, de profundidade, de sombreamento, será que não vai fazer um trampo muito mais foda com a IA do que eu que não sei desenhar nada? Uhum. Não, Você entende? Não, então, eu acho mas que é uma aí- ferramenta que vai ajudar sim. complementar o artista, tá ligado? Eu acho que eu quero, assim, pode ser que não seja, pode ser que Sim. você tenha razão, mas eu Não, ainda quero enxergar dessa forma. Sim. Porque as coisas vão evoluindo, né? Igual a agência de viagem. A agência de viagem. A inteligência eu uso bastante. Então, a gente acho que pode até entrar na questão do. Você faz shows No metaverso, né? metaverso, No Second que- Life, conversa um pouco com isso, É. tem um pouco a ver da tecnologia. Como que é esse lance aí? Conta pra nós aí, mano. Tem um jogo chamado Second Life, é tipo The Sims, né? Quem já conhece The Sims, tinha uns bonequinhos, Uhum, que uhum. namorava, que saía com Tem as cervejinha. festinhas lá, pá. É quase isso, só que é todo mundo online mesmo. Então, Uhum. Mas você usa vai lá. aqueles- não usa. Esse jogo já tem, vai fazer 22 anos esse ano. É Ou fez agora. verdade, lembrei disso. Eu vi um músico falando dele, vendendo curso, né? E passou nesse ano, falei, puta, não vou comprar ainda não. Mas eu fiquei intrigado, comecei a olhar ali, falei, como será, mano? Como será que entra nessa porra pra ficar cantando? Pra entrar no jogo é só fazer um login, né? Você vai lá, pode ver um show meu, sem pagar nada. Um show de várias pessoas. O que eu gosto, que eu piro lá de vez em quando, é entrar no... Vou lá de noite, entro no Texas, vou ver um cara local cantando. Ó, que legal. Sabe, isso, um- velho. Porra, do caramba, mano. Você entra num país lá que você vai acompanhar na agenda, Uhum. quem tá tocando? Tal lugar, tal Irlanda, vou lá ver. Aí você vê um sotacão, você vê a galera legal. Isso é legal pra caramba. Aí eu comecei vendo esse curso do cara.
Aí você começa a montar seu avatar, deixar ele bonitinho, que ele vem tudo durinho, né? Você entra lá, quando você entra e já faz seu avatar, não mexe nele, ele fica todo mundo sabe, ó, o novato lá, o noob lá. É o noob. Ó o noob lá. Os caras não dão nem atenção, você vai falar com alguém, os caras a gente responde. Daí a menina, eu fiz uma primeira canja, a menina se ofereceu, falou, ó, faço seu avatar e tal. Dá 250 pau e tal, te dou umas 3 roupas e faço lá. Te dou umas skins, pá. Ela fez e me deu as skins lá, guardou as roupinhas com o meu nome, tudo certinho. Aí comecei, bicho. Fiz um primeiro show, meu bonequinho nem se mexia, ficou duro assim, ó. Que eu não sabia animar, não sabia nada, né? Uhum. A mulher falou, você pode cobrir alguém, não sei o que, daqui a pouco? Eu falei, eita porra, tô quase pronto, não tô pronto ainda, mas posso, vou lá. Porque esse lance de áudio, vídeo, live, tô acostumado, né? Então o meu áudio tava muito limpo já pra mandar. Pra poder Eu não fazer. sabia como usava stream ainda, né? Você compra uma chave de stream e essa stream vai no clube que você tá, que é tipo um bar. Aí o clube te dá permissão e você pode pôr sua stream lá. Na maioria das vezes, eles colocam sua stream. Aí quando você liga o play da stream, a stream transmite pra lá. Então sai tudo que tá no seu Caralho, PC pra lá. foda. E é tipo um bar mesmo, assim. É um bar, e a galera aí fica a lá galera vai lá. dançando. Fica dançando, fica curtindo. Que legal. E mandando velho. no chat, uhul, não sei o quê. Daí você fala, pô, galera, quer pedir uma música? Tudo em inglês. A galera vai lá no seu song list. Ele canta essa música. Ó, daí manda no chat, lá você toca. Você tem o seu set list Isso. e eles pedem o que você já toca ali, né? Isso, eles não pedem o que você não... Tipo, eu chego pra uns caras de vez em quando, que nem eu faço em bar, que eu tô acostumado. Ô, ask you one song. Os caras... give me your song list. Me dê essa song list aí. Daí Uhum. a minha manager dá o song list pra pessoa, que eu tô cantando, não consigo ver isso. Ainda Sim. mais que não é a minha língua mãe, né? Ela Uhum. passa, a pessoa pede, daí quando sempre gosta, né? Dá lá, 100zinho. A moeda do jogo, né? Que é o Linden Dollar. Sim. É tipo 5 mil lindens dá mais ou menos R$120. Pô, que legal. E Daí- dá uma graninha essa parada aí, né? Não precisa falar quanto. Mas. Dá, meu. Pago a parcela do meu carro, pago a luz, telefone Nossa, é louco. e a internet. Caralho, velho. Pô, que legal, cara. Isso. Pô, No primeiro ano, fiquei tão feliz. Foi um ano, não passou um ano também, né? Foi uns 6 meses. Eu paguei o meu ingresso da minha esposa pra ir no Detal, ver o Foo Fighters com dinheiro de lá, que eu tava mó felizão. Falei, ó, amor, Puta, que foda. vamos gastar essa porra aqui, ó. Ganhei 1.600 pra roubar. Mas nessa época eu era novato, fazia muita show por tip, né? Ninguém me conhecia. Sim. Tenho que ser conhecido que nem na vida real. Então eu saía fazendo por tip. Pode fazer? Vou lá. Até esgoelava, cara. Cantava de manhã, cantava. De manhã não tanto, porque eu não gosto de cantar de manhã. Difícil. Sim. Mas de tarde, de noite, tinha 3, 4. E eu ia. Caralho. Aí uma hora eu esgoelava, cara. Falava, nossa, preciso respirar. Mas não tem problema de delay? Tipo, você. Porque assim, tem aquele delayzinho, né? Que você Tem um delay de toca, 30 segundos, mais ou menos. Mas aí você toca sem escutar o que você tá tocando, né? Senão você Não, consegue não tocar. escuto. É, Eu escuto senão só você tá- Entra aqui na interface, já sai no meu fone com um efeito e vai pra lá. Ah, tá. E o de lá você não escuta, não tem o De lá eu não retorno. Ah, tá. escuto. Senão você não tem como, né? Então tudo que eles falam lá é atrasado, né? É. Você não precisa- Uhum. Tem uns efeitos na tela, você desliga, porque fica aparecendo grito, galera batendo palma. Hoje eu já coloco eu tenho eu solto um sampler, né? Uhum. Eu vou entrar, eu coloco aquela música do Odisseia no Espaço, tanã, e coloco a galera fazendo um grito de abertura. Aí eu vou entrando com o bonequinho assim, ó, daí eu fico lá batendo palma, e aí eu faço assim com a mão. Daí quando vai entrar, eu dou aquele tututá de bateria e guitarra. Dã. Aí eu solto a música aí, get up, come on, let's go, e começa. Regaça, bicho. Caralho, Porque que quanto foda. mais a gente se empolga, mais a gente empolga eles também, né? Uhum. Porque não é o tete-tete, você não tá olhando ninguém, né? Tudo Uhum. no chat ali. Então você não consegue saber se a galera tá gostando ou não, mas a empolgação é universal. Uhum. Se você Sim. tá se empolgando de verdade, você tá passando pra alguém. Mas aí é só. Você solta um sample e canta em cima. Ou você toca. Eu solto como se fosse karaokê, né? É um karaokê. Uhum. Eu pago um programa mensal, chama Carafã, tem bastante acervo mundial, não tem muito BR, né? Uhum. Aí tem tudo lá, Ozzy, Green Day, canto Bad Religion lá. De vez em quando eu faço bastante punk rock lá. É, que Aparece legal, um ou velho. dois do outro que gosta, assim. Aí eu lá, I can't believe it. Os caras começam.
Do caralho. Quando aparece a galera que gosta de punk rock, eu gosto mais. Ah, legal, né? Mas Que é seu difícil- universo também, é. né? Mas de lá eu canto tanta coisa que eu não toco no violão. Canto Rush, que eu nunca toquei no violão na minha vida. Uhum, Canto bastante Metallica lá, que eu nunca... Só toco balada no violão, né? uhum. Então lá, como é karaokê, eu treino bastante. Treino inglês e treino músicas que eu não toco no violão. Que legal, cara. Canto Muse lá bastante, adoro Muse. E rola, tipo, divulgação hoje à noite, a Sim, tal hora. Olha, tem um Inclusive- Facebook só pra isso. Caralho, que O foda. Facebook Qual que é o do Second Life. o seu nome artístico? Lezinho mesmo? É Sujeito Rock. Sujeito Sujeito Rock. Rock também. Você não Ele- quis mudar ele tem um pra... sotaque, Como que é né? sujeito em inglês? Sujeito, ele Sujeito. tá. Você tá lá, Sujeito rock. sujeito. Desse jeito. Alguns já sabem, né, como fala. Fala, tipo, Guy of Rock, sujeito rock. Uhum. Aí os caras entendem e falam. Mas você chega num país lá e eles falam sujeito. Não consegue falar. Italiano, não consegue falar. Quanto tempo você tá nesse rolê aí do Second Life? Eu acho que 2 anos e 2 meses. O que mudou de lá até hoje, assim, de modelização, de estrutura, assim, Lá dentro do dentro? jogo? Do jogo não, não sei, pode chamar jogo isso? Não, É tipo um jogo tipo mesmo. um jogo, né? Simulador de vida, né? Simulador de vida. Segunda vida. Dentro desse simulador, assim, de quando você começou a entrar ali, quando você começou a acompanhar, assim, o que mudou de bom, assim? O que você fala assim, puta, prevendo pro futuro? Você fala, puta, os caras vão fazer mais alguma coisa assim que vai... Eu não senti nada ainda, cara, Nada de né? mudança. Ele é um jogo bem conservador em termos de gráfico e tal. Uhum. Eles não puxam muito porque eles querem bastante gente. Sim. Então, Sim. eles não deixam o jogo tão Sou bem pesado. conservador daquele lance de, tipo, de gráfico, de... É um estrutura. pouquinho feinho e tal, Uhum. tal. Ele tem até vários viers, né? Pra você Sim. baixar. Se tem uma máquina mais inferior, você usa outro vier, tal. Uhum. Se tem uma máquina mais da hora, você usa outro. Tem gente que faz vídeo lá, grava vídeo, né? Você usa um vier especial pra gravar vídeo, fazer foto com mais qualidade e tal. São vários. Tanto que você tinha falado disso, eu tinha confundido com outro, que um tempo atrás eu tinha visto um que era... Acho que era um projeto da Meta, né? Eles queriam fazer Sim, uma sim. realidade virtual, né? E, tipo, no caso, você colocava aquele VR. VR lá e, meu, sua vida era ali. Tipo, você Rola não precisava nem dar, VR você ficava... Rola o VR nesse jogo? Não, nesse né? não. Ele é mais tipo Nesse The Sims não. mesmo, né? Mas... Tem um lá dentro do curso, quando quando eu comprei, ele mostra uns outros 2 que usam óculos e tal. Que tava começando, mas acho que não virou. foi não, porque ele não falou mais. Mano, eu imaginei um episódio de... Já assistiu Black Mirror. Black Mirror? Já, todos. Então, e eu já imaginei um episódio de um músico que faz o som, tipo, no programa tipo Second Life e, tipo, rola alguma Mas parada. é legal, bicho. Hoje eu Porque- já fiz lá, já. Puta, Eu já fiz jogo. onde no... Second Life. É. Não, no show você faz, né, que você tá falando. Faço, eu já fiz já. Hoje já, amanhã tem outro. Ah, hoje? Ah, sim, hoje. Sexta. Final de semana eu não faço muito, porque eu tô mais na rua, né? Uhum. Ó, Quantas horinhas você faz ali, Zinho? Todo show do Second Life é 1 hora. Pô, que legal, cara. Uma Só horinha uma hora. ali que você... Porra... Fica no O pau. bom é que você não precisa se deslocar até o evento, ter aquela espera pra tocar. Não, mano, você vai lá você vai na geladeira, pega o copo da água, a garrafão, né? Pega uma garrafa da água. Se tiver calor, você vai de cueca mesmo. Ninguém vai te ver mesmo, foda-se. Liga o microfone e tá tudo certo, cara. Uhum. Mó legal, cara. Caralho, Muito mano, legal. depois, não sei se tiver uma... Queria ver uma foto do Eu seu... tenho- Do seu... bateria. Do seu... Dá Do seu pra avatar, mano. Dá uma Tem... carregada depois, eu te Deixa mostro. aqui, ó. Android? Tenho alguma coisa Eu faço umas lives no TikTok e às vezes eu faço simultâneo, né? Quero ver seu avatar agora, mano. Legal. Tá bem melhor meu avatar. Vê se consegue achar alguma imagem na internet aí do Então, Second vai Life aí. carregar. Vou ver aqui. Pra gente ter uma ideia aí, pra quem não conhece. O que eu ia te falar, mas, só pra gente voltando ali na sua história ali, aí depois que você saiu ali, que teve o episódio com Los Toscos, você foi pro sua carreira solo, assim, ou rolou outra banda, como que foi o... Eu já, com Los Toscos, já tava fazendo acústico já, bem no começo. Já tava no começo. Verdade, porque os caras te acharam justamente nesse corre já, né? Eu já tava fazendo, já vi que dava uma grana, falei, porra, legal. E ali, depois do Los Toscos, eu saí. Na verdade, eu saí antes do Sujeito Homem. Com essa banda Sujeito Homem, era aqui no Ipiranga e na Saúde. Uhum. E uma vez a gente passou em frente ao Rock Bar Café. Nos anos 2000 e pouco, era o Maio e o Tatola que fazia lá Uhum. a programação. Catola de 39, né? Que fazia a divulgação. Eu falava, pô, esse bar é legal.
E uma vez eu consegui falar com o cara falou pra mim fazer uma audição lá, no Rock Bar Café na Faria Lima. Então foi o meu primeiro bar, assim, de cachê que você sentia, fala, caralho. Uhum. Eu fiz audição com o violão Janine com cristal, que eu ganhei meus primeiros R$ 100 lá no bar. Os caras, eu passei, ele falou, ó, foi legal, tal, os canta bem e tal, mas violão aí não rola, né? Eu falei, não, é só pra teste. E nem era, se passasse, você ia com ele, né? É, se ele não fala nada, eu ia umas duas vezes eu ainda. Aí passei, mano, daí ele me deu a agenda, você recebia a agendinha no e-mail lá, no meu e-mail Hotmail, novinho ainda. Sim. Fiz lá, recebia lá, tal dia, tal cara, tal dia, cafezinho, era eu, né? Aí vai. Eu pegava 3 ônibus pra ir, 3 pra voltar. Eu Nossa. morava em São Miguel, Faria Lima. Sim. Nossa, um rolê. Mano, mas o bar pagava cover total, 100%. E... Eu ganhava grana que tem bar hoje que ainda me paga. Não, imagina, cara. E nem ligava pros 3 ônibus. Às vezes uns amigos iam comigo, me levavam embora e tal. Não, foda-se, né? Você tá fazendo o que você gosta. Nem aí, ganhando cara. uma grana, Tô porra, que às cantando Smash vezes Pumpkins. o cara leva um Nossa. mês trampando CLT Olha lá, pra ó. ganhar, né? Pirando. Second Life. É. Acho que você achou meu Facebook do Second Life. Puta, mas é seu avatar? Ah, não, aqui? esse ainda é não. Não. Deixa eu ver. O meu Facebook do... Tá sujeito rock. Ou o contrário, sujeito rock, sujeito. Acho que dá pra você puxar pelo Google No mesmo. Facebook. Uhum. Sujeito, Mas é sujeito basicamente rock. isso, assim, né? É isso aí, esse Pegando- aí é outro cara só. Aí fiz essa canja lá, cara, e falei, meu, agora que eu pirei, tinha ganhado 100 pau no bar, no outro eu ganhei 350. Há mais de 20 anos atrás, eu falei, nossa, Isso 350 numa noite, né? numa noite. Nossa. E não era a noite toda, tocava tipo das 9 à meia-noite e meia. Aí depois não tinha ônibus, tinha que ficar lá. Já gastava tudo no rolê. Se Não, eu tô fosse outra cabeça, eu tinha Não, ido tô pro saco brincando. essa hora, tinha me matado de droga. Mas não, me segurei. E falei, mano, dá grana isso, cara. E eu morava em São Miguel, eu já comecei na Faria Lima. Quer dizer, comecei em Mogi em Faria Lima. Uhum. Aí com dois dias eu toquei lá, comprei um violão. Minha mãe me ajudou com a metade. Tenho esse violão até hoje, já tá aposentado, um Samick. Comprei o violão Cara, e violão mais profissional, falei, né? agora vamos embora. Aí o irmão do dono do Rock Bar Café era dono do Aloha, Sim. que era lá na Inácio Pereira da Rocha. Puta bar na época. Uhum. Filé. E entrei nos dois, cara. E no Aloha era da hora, tocava o acústico em cima e a banda embaixo. Parava no mesmo tempo. Ó, tal hora para. Aí parava os dois juntos. Muito Cara, louco, que cara. legal, irmão. Aí por isso que fez eu não querer sair, nem pensar sair do acústico. Uhum. Falei, gostei disso aqui. Caralho, Os caras aí- tratavam bem. Você podia comer o que você quisesse, assim. Precisava rachar o cachê, né? Não. O ruim era pegar ônibus de madrugada, esperar o ônibus pra caramba, né? Aí, ó. Esse eu acho que é o Facebook mesmo, né? Desse jeito. Ó. Fazer um story seu aqui, tá? Esse é o seu avatar. Esse é meu avatar. Aí às vezes eu deixo ele com cabelo branco, cabelo vermelho, depende da roupa. Pode Troco crer, o mano. óculos. Primeira coisa que eu pedi foi uma Gretchen, por causa do Rancid. Eu falei, quero uma guitarra. Não posso ter na vida real ainda, não dei prioridade, mas posso ter. Aham. Então quero uma aí. Minha primeira guitarra tá comigo até hoje. E você paga o instrumento? Você paga, você compra vai na lá lojinha lá, dentro? bonitinho. Puta, que Quero legal. essa guitarra. Aí você paga lá o Linen Pay. E é mais caro no jogo ou na vida real essa Ah, guitarra ali aí? é mais barato. Dá pra comprar 3. Dá pra comprar umas 3 ali. É igual o GTA, né? O RP, né? É, acho que é mais ou Você menos fica essa livrão, pegada. você fica Eu livrão. lembro não, tipo, tem Só que, por exemplo, aí tem um cara que trabalha na loja, tipo, ele faz a loja e ele fica na loja lá. Tipo, trabalhando. Não, eles colocam mais alguma coisa automática, não, nas lojas. Ah, sim. Mas tá. você não consegue pegar lá, danar sem pagar, não. Ah, tá. Aqui no GTA RP, né? É tipo, o cara é policial, ele é policial. Ele fica lá. É, Ah, você sim. Eu trabalha já vi isso aí. mesmo, mas porra, isso aí. isso é Aí, uma mano, eu loucura. tava vendo, tem até a torcida organizada do TH Aviões, a Mancha Verde Ô, lá, a louco. torcida do Cruzeiro. Eu falei, caramba, e os caras têm a quadra assim, eu falei, meu Deus. Acho que os programadores já tá esperando vocês sair, né? Pra... Não, já vai. Tem Ah, ampliar favela, mais tem o ainda, dono né? da favela. Vixe, Ixi, lá, mano. do morro. Mano, cara, os caras, tipo, transformam a É parada assim numa engraçado. realidade, né? Que legal isso, irmão.
Que legal. E na sua visão, um futuro, mano, pra esse lance tipo de RP, assim, de lance de Second Life, assim, de realidade virtual, assim. Você que já, tipo, tá um tempo já brincando nessa parada aí. Brincando não, né? Tipo, trampando, trabalhando, né? E eu acho que só tende a crescer, cara. A gente pensa assim, a gente mora num país tropical, a gente não tem o frio que os americanos têm, que os europeus têm. Uhum. Então imagina o nível de estresse que esse pessoal tem no frio. Eles não têm como sair toda hora. Então para eles lá tem muito esquema de suicídio, né? Então para eles isso aqui é muito mais forte do que pra gente. Tem gente que fica lá, quer fazer família. A menina, você pode ser minha filha, não sei o quê. É umas brincadeiras assim. Brincadeira não, pra mim é. Pra eles não. Uhum. A menina queria namorar comigo lá. Eu falei, meu, eu tô aqui só pra cantar, eu quero curtir. Mas esse lance da depressão tem lá. Uhum. Isso pra eles ajuda pra caramba. A Eu- gente eu- não tem aqui. E, Esse frio de ficar enclausurado, não vou sair, Sim. né? e Então eu- pra eles, Perdão. E eu acho que serve também, tem aquela questão que a gente vê muito, assim, de repente tem muita gente que é mais vergonhosa, Sim. tímida, e não consegue transparecer a sua personalidade no mundo real. ir E aí lá, quando vai pra lá, tipo, mano, a pessoa, tipo, consegue trocar ideia, ser uma pessoa popular, não sei se é, mas consegue se relacionar Sim, de uma tem mesmo. forma que não consegue se relacionar no mundo real, né? e tem o que você soubesse tanto de senhora que tem lá que se passa por menininha. Sério? Porque tem o clube de sacanagem, lá tem um monte, é o que Sim. mais tem. Tem clube de sacanagem lá? Tem. Que isso, cara? Sério? Eu toco no clube de fetiche lá, Porra, uma vez por Que mês. Eu toco brisa, essa irmão. sexta agora. A primeira sexta. Na hora que eu tô tocando não tem nada, né? Já vi as meninas com o negócio na mão, gozando na outra lá fora. É meu, É. caralho, velho. Uma vez só vi. Ah. Mas se eu for lá em outro dia, tem, toda hora. Então, o tanto de doente mental que também vai lá pra isso, Uhum. que acha um território meio livre, né? Lógico que tem as regras dentro lá. O pessoal bane. Se você fizer umas merdas lá, a gente bane, você nunca mais entra. Primeiro bane do clube, depois pode banir do jogo, você não entra mais. E esse lance rola pra caramba, velho. As senhoras com coisa de bundão, de menininha, e vai lá e os caras dá atenção, a mulher se sente por dentro. A senhorinha de Sim. 70, 80 anos. Uhum. E às vezes o cara que tá a ali gente nem também é imagina. um tiozão de 80 Sim, anos. e pessoas que trocam sexo. É um menino e lá se tá com uma menina tal. Tem muita lance que a gente sabe depois, fica sabendo depois, sabe? É estranho. E acontece o tempo todo lá. Uhum. Caraca, é tipo sabia? os caras. É uma segunda vida, né? Second É Life. a segunda né? vida Tipo, mesmo. lá, tipo, lá você pode ser quem você é, né? E, tipo, posso fazer o que eu quero e. E Tipo tá assim, quase tudo. posso ser quem eu sempre quis ser, né? Sim, tá quase tudo liberado lá. É. Eu tenho. Você falou disso, de tipo, tem pessoa que se passa por outro, assim. Tem um cara no Instagram que ele. Acho que é Ronaldo O dos Gatos. estagiário passou ali, bateu nas câmeras. Né? Acho que é Ronaldo dos Gado. Ele tem um programa lá que ele consegue mudar a voz dele pra voz de menina, né? Sim. Mas fica bem de menininha, assim, né? Meu, e ele entra nos jogos, assim. Aí ele fica chamando Oi, amor, não sei o que lá. Ai, você é solteiro, sabe? Mano, e os caras se abrem de um jeito, assim, que, mano, dá vergonha, sabe? Ele, ai, você quer namorar comigo, amor? Daí, eu quero. Onde você mora? Ai, eu moro em Santo André, sabe? Tipo, Mas mano, ele consegue não rir dele mesmo? nossa, ele segura assim, mano. Mano, e é tipo assim, você vê que assim, que uma galera assim, muito. Não é noob que se fala, né? Uma galera muito inocente da parada, né? Tem, cara. Tem bastante, meu. Que tá lá dentro. A gente vê de fora e fala assim, Acredita mano, em o cara não tudo. vai cair numa dessa, né? Mas os caras caem, velho. Tipo, né? Tinha uma menina lá que desde quando eu entrei, ela era louca pra tirar a roupa do meu bonequinho pra ir. Eu tô sofrendo uma Mano, ela ficou uns 4 meses. Ela sumiu faz um pouco. Não sei se ela saiu do jogo. Uhum. Ela, toda vez, ela falava. Toda vez. E aí, já perdeu a virgindade? Eu falei, pô, meu. Tô trabalhando, meu. tocando. Eu tô trabalhando, minha amiga. Por favor. Mas tem, cara. Caralho. Zinho, deixa eu te perguntar, e o lance do audiovisual, mano? Audiovisual, falei certo? É Isso, audiovisual. Como que rolou? Já veio lá de trás também? Ou... Ah, mano, sempre gostei. Na Uhum. época da música, tem uma música chamada Baladas de André. Eu tinha uma Sonyzinha bem pequena,
câmerazinha, não era Cybershot ainda, era uma mais chique ainda, que você puxava pra cima assim, ela saía a tela. Gravei um clipe com ela, muita gente quis gravar comigo naquela época pela visão, Sim. não pelo equipamento, mas pela visão que a gente tem. Eu acho que todo músico tem uma visão de audiovisual. Sim. Eu vejo um monte de videomaker, de youtuber, cara que faz vídeo, guitarrinha tá lá atrás. A maioria, cara, eu acho que é super hiper ligado esse lance. E eu sempre gostei de vídeo aí. É, sempre gostei. Então era questão de tempo. Daí em 2013 eu falei, meu, será que eu abro no meio dessa porra? Nem sabia que era meio direito. Falei, vou abrir, vou com tudo. Não tô rico, não fali, mas tá lá até hoje meu CNPJ de audiovisual. Hoje ampliei para vendas também de algumas coisas, vendo alguns produtos para escola de eletrônicos e tal. E não vejo parar, cara. Eu queria tirar lá de São Miguel, que eu tô mais pra cá, e trazer aqui pra Moca, pra Vila Formosa. Tem um espaço legal lá com fundo infinito, tinha esquema podcast, acabei vendendo, né? Não é estúdio de música, mas eu queria trazer ele mais pra cá. Quem sabe até... Ele tá lá ainda. Tá. Meu filho tá lá cuidando, tá dormindo lá. Mas eu vou lá direto. Quinta-feira eu tô lá. Aí eu vou gravar uma demo esse mês com um trio de acústico pra fazer um material pra um bar específico. E tenho mais um amigo meu que quer gravar lá com uma banda inteira de jazz também. Vai ser um puta trampo. Essas coisas de audiovisual pra gravar a banda tocando, eu sempre fiz. Mas mais nos bares. Eu ia lá com a GoProzinha, 2 GoPro, tal, câmera, vamos aqui no rosto do cara. Isso eu sempre gostei de fazer. E acabei virando um pouco de referência lá, né? Por causa disso. Sim. Era o único que fazia e a galera gostava do resultado do áudio também. E você faz a edição também? Faço. Faço. Qual programa que você usa pra editar Áudio ou vídeo? o vídeo? Vídeo hoje eu tô usando muito CapCut. Eu assino Adobe, mas tá quase obsoleto pra mim. O CapCut ele é mais fácil de. Muito mais rápido, muito né? mais rápido. Pô, às vezes É. uma coisa que você fazendo, uma coisa simples que você quer fazer, no CapCut já tá lá pra você Sim. fazer. No Adobe, mano, pelo amor de Deus, Eu cara. só tô com o Adobe hoje, porque um amigo pediu pra dividir comigo, mas eu já tava Já quase cancelando. cancelando, né? Eu tava cancelando. Mas não tô usando mais esse negócio. Uhum. Lógico, ia sentir falta do Lightroom e tal, Assim. Photoshop, mas pelo Premiere eu tinha ido É que o embora já. Adobe tem muita coisa legal, né? Tipo, Tem. assim, E pra implantou aí também agora, né? você... pronto, IA. IA, né? Que agora você faz uma foto lá, eu quero um fundo cheio Isso de é legal rosas, pra né? caramba. Faz um takezinho, se faltar um takezinho no vídeo, ele completa agora um pouquinho. Uhum. Legal, cara. É legal pra caramba. Tipo, Não, desculpa, pode continuar. é bem perdão. usável. Um segundo, tipo, quando você tá editando, às vezes falta pô, se tivesse mais um pedacinho aqui. Agora ele faz isso aí. Dependendo do take, se estiver limpo, fica legal pra caramba, ninguém vai ver. Eu tava vendo eu tava fazendo. Antes de eu parar de mexer com mixagem e tal, tava vendo um plugin, cara, que era um plugin que ele era de IA. Que ele, tipo, você gravava lá os instrumentos e tal, aí você pede assim, eu quero que você mixe essa guitarra aqui. Aí você, tipo assim, mas qual o estilo que você quer? Você colocava o estilo que você queria assim, mano, ele mixava. Colocava, Caramba. mixava tudo. Então, praticamente, uma música que você demoraria umas 4 horas pra mixar ali, ele mixa em 40 minutos. Você pega tudo- Eu queria um desse pra mixar bateria, que bateria sempre foi Então, meu fraco. Bateria e ele tem todos os é o mais instrumentos. trabalhoso. Tem a bateria, Tem. a caixa. Que caixa que você quer? Aí ele vai dar várias referências de caixa que você quer. Heavy metal, pop rock e tal. Aí você vai testando. Mas aí, vamos lá. Defendendo o lado humano. Eu acho que a mixagem, ela tem muito DNA da pessoa, do produtor, ou de quem mixou. É né? ouvido, Que né? às vezes, que nem hoje eu tava ouvindo, por que eu lembrei? Hoje eu tava ouvindo uma música do Darwin. Sim. Tocou do nada. Eu falei, mano, essa mix é de um produtor que eu não tava lembrando o nome. Porque pelo som, às Você vezes, sentiu uma assinatura, você né? sente uma assinatura Sim. do timbre do tipo ali, É tá legal ligado? Muita coisa do Paulo Anhanha dá pra você perceber em outras. Você fala, puta, isso aqui, sabe, tá ligado? É igual Sim. filme, né? Filme tem muito É, isso, né? Às vezes eu tô assistindo um filme e falo, mano, será que esse é o diretor tal? Que já tem um estilo? Pô, às vezes eu acerto, às vezes eu erro, tá ligado?
Mas eu acho que esse lance já tem um pouco do dedinho em A. Mesmo que você Não, tenha sim. a IA pra te facilitar, mas eu acho que essa parte mais... Não sei explicar, eu acho que Como- tem Como ponto uma de. coisa única, tipo, de você ouvir... e É falar, como "Puta, se isso fosse aqui uma ficou-" assinatura, né? É, Isso, como ponto inicial é legal. Sim. Você Mas- vê como é feito, né? Como você não Uhum. sabe muito, você vê como é feito. Como que paneia isso aqui? Uhum. Aí dali você ter sua base é legal. Mas assim, nesse lance que eu tô falando assim, tipo assim, aí ele faz a parada, mas ele não. Ele, tipo, ele não te dá o negócio ali. Você pode Pronto, mexer né? ainda. Você pode continuar Sim, mexendo, sim. mexer ali. Não é uma coisa que ele vai te dar pronto, pronto é aquilo e já era. Não, ele vai. Você tem a oportunidade de. Puta, vou tirar mais um pouquinho do grave aqui, vou jogar mais um pouquinho aqui, vou tirar esse um pouquinho do agudo e tal. Vou jogar mais um médio. Então você tem essa autonomia ainda, né? Eu gosto Ele te disso dá a parada já, tipo assim, ó, ele vai fazer, ó, aqui é o produto. Ele pega toda a mix, ele rastreia, ele entende como que é a música, que tipo de música que você tá fazendo, aí ele te dá todas as opções. Aí tem a opção de caixa, tem a opção de bumbo, a opção de assim, ó, essas opções aqui são as opções que você pode usar pra esse tipo de música, então esses bumbos aqui, ó, já mixados. Aí pra masterizar tem a opção lá de você pega a música, você joga lá, masteriza, aí ele pega tudo. Mas aí, mas aí tem um lance, tipo, você tem que regular na hora da Sim. gravação, né? Tipo, Esses aí eu nunca gravar de usei qualquer não, jeito sabe? e mandar. Esses de mix eu nunca usei, não. No máximo, assim, de master. De master eu já usei, mas não era nem tinha IA, era Eu lembro que preset tinha um mesmo, né? site também, tinha um site que você jogava a música lá e ele Tem, hoje tem. masterizava. Aí ele te masterizava 3 músicas, aí você Tem. abria 1000 e-mails É, eu pra uso, você ficar masterizando a música. eu uso T-Rex até hoje. né? T-Rex pra masterizar. Eu uso o Studio One. Eu comprei um Studio One, adoro ele. Esse eu já ouvi falar. É que eu nessa parte... Pra de mix, gravação. né, mas já ouvi falar disso aí já. Eu adoro mixar quando eu gravo os ao vivos, né? Que eu não é uma mixagem demorada. Eu falo, não, é assim e tal, e vai. Pode E crer. tem ficado bem legal. Eu não gosto de fazer a gravação mesmo. Uhum. Tipo um álbum, vamos fazer um por um, aí eu já broxo. Pode crer. É que quando você começa, tipo, é aquela coisa que a gente tava falando antes, né? Quando você tem aquela noção de, assim, pô, gravar um álbum, pô, produzir uma banda, então, muita na sua cabeça pressão. você fala, pô, é uma parada foda, né? Só que ali, fazendo a parada realmente, tipo, aquele lance de você construir ali, meu, é um trabalho, é um estresse, é uma... E você quer arrumar toda hora. Você Se você não quer. parar de sair da mix, você vai ficar lá nela eternamente. Tem aquela lenda, né? A mix, ela você não termina, você Nunca abandona, né? termina. Você abandona, você fala, Você tá bom. para e fala, tá bom. Uhum. Eu fiz 1000 takes de uma música, da minha última música, 2020. Ela tá louca. Ô, deixa eu te perguntar antes de... Tem uma música que eu ouvi sua lá no... Tava, acho que no YouTube. Do Caranguejo Filho da Puta. Como você essa música? Como Essa assim? história é real, irmão? Caranguejo, filha da puta, conta isso pra gente. É isso? É caranguejo ou Siri? É caranguejo. mano. Caranguejo. É. Foi você que fez essa música? Foi, cara. Cara, e é uma... Eu E gostei, essa música, porque todas as bandas que eu toco querem gravar ela. Vamos eu gravar. gostei do... É meio mariá, meio mexicana, meio... É, meio mariachi. A assim. ideia é um mariachi mesmo. Uhum, Nunca gravei do jeito que eu queria. sim. Essa música a gente fez uma vez de brincadeira, eu ia fazer um show com uma banda que eu criei pra abrir pra outra banda minha, ia chamar Marola, era um trio de surf music pra abrir pra outra banda, pro Scafeína. Uhum. Daí eu fiz essa música, fui escrevendo assim, e o batera rindo, eu falei, para de rir, cara, vamos tocar. Era na casa dele, e todas as bandas que viram essa música, os caras, pô, vamos gravar essa porra vai estourar. E eu queria que essa música estourasse com alguém aí. Uhum. Pô, queria entrar na parte de compositor, né? Aham. Mas nunca gravei ela do jeito que eu quis, cara. Que é mariachi. E a história é real, não é? É, baseado em fatos reais. É, Quando eu era baseado em moleque, quando eu era Você me moleque, mostra cada eu vez mais. gatinhei. Eu tinha uns 10 anos brincando na praia com meu pai. E eu senti o Siri segurou meu dedo mesmo. Uhum. E eu falei, pai, tá doendo. E era o Siri. Isso ficou na mente pra sempre. Daí quando eu comecei a fazer a música, eu lembrei disso. Aí virou um contexto. Mas eu não tava quieto na praia, tava andando, gatinhando Sim, e sim. grudou no meu dedo. Pô, que legal, mano. E virou. Mano, só uma pergunta. Você falou que assistiu todos os Black Mirrors, né? Assisti. Qual que é a temporada que você mais gostou, velho? Boa pergunta, Ana. Como um cara. Um de episódio, né? memória. Um episódio assim Essa que te marcou. temporada, tem uns que é muito bons, tem uns que são muito ruins. Também são Eu tantos- gosto. Não, o que eu mais lembro é o que a pessoa fala. O que você fez? Põe na tela. Ah, o segundo da primeira É. temporada, o do Você cara lembra tudo, ciumento lá. caramba.
Cara, Ah. tipo, a mulher. Aquele do. Que ele fica desconfiado da mulher dele lá, aí tem aquele bagulho do olho, que ele fica caçando a Sim. mina mas dele. esse não é da primeira temporada. É da primeira, é o segundo depois do bagulho do porco lá. É mesmo? É, cara. Caralho. Esse eu não esqueço, cara. Do casal, Esse. né? Que o cara... Põe na tela aí, eu quero ver o que você tava fazendo. Aí o cara começa a rodar É. assim. Por que você apagou esse mês aqui? Ó. Isso, essa eu não Aí esqueço. descobre que a mina Não dá spoiler, né? Essa é a melhor, cara. Mas eu acho o episódio assim que mais eu fiquei em choque assim foi aquele do urso polar lá, que a mina começa a fugir lá. Todo mundo começa a ir atrás da mina lá, e a mina começa a fugir lá, e ela, tá acontecendo, não sei o que lá. Lembro vagamente. Aí depois ela no final descobre que uma fita lá doida lá, os caras pegam e botam ela na cadeira lá, aí solta ela, fica correndo assim na cidade, assim, e os caras ficam atrás dela e fica todo mundo filmando ela assim, ó. Você lembra dessa cena? Esse é. Você tem algum preferido, queridão? Cara, eu preciso reassistir. Faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro direito. Mas, putz, o da Barata também é foda. É, o da barata é pesado, mano. Você lembra da barata? Que os soldados vão atrás das baratas lá, só que as baratas é ser humano lá, só que pra eles Sim, aparece sim, um monstro, né? Nossa, e pior que no começo você começa a assistir e fala assim, caralho, as baratas, né, velho? Aí você imagina aquelas baratas gigantes, senão uns bichos, né? E quando você sobe pra ver, você vê que é tipo um ser humano, velho. E tipo, nos olhos dos soldados, As eles ideias são. são muito, muito foda daquele seriado. Desse da última temporada, não sei se você chegou a assistir. Da temporada que é o do. Aquele lá que você falou pra mim, né, Rafa? Daquele da última temporada, que você falou assim, que você ficou em choque, mano. Que a mina teve um acidente lá e aí os caras botaram o bagulho na cabeça dela Sim, lá. que primeiro ela da vivia última em temporada. streaming, né? É. Ela queria cobrar pacote a mais e tal. Aí A você ideia tem que desse dar- episódio Foda. é sensacional, né, Lembro, mano? lembro. Os caras Você tem que sempre dar um surpreendem. upgrade aí, ó. Um É. upgrade pra. Pô, não consigo nem pagar o O normal. normal. Ela vai ficar com Foda. sono, dormia um dia, né? Mas horas, depois dormir dias. Sim. Eu Esse lembro. episódio é pesado, mano. É. Ô, e Louco. quais são os planos pro futuro? O que você tem pra falar aí, pra mostrar pra galera aí? O que você tem em mente aí pra os próximos tempos? Futuro, man. Continuar minhas produções audiovisuais, quem sabe aqui na Moca, na Vila Prudente. Mas o que eu mais quero, não vou mentir, é viajar. Eu quero viajar, quero curtir a vida. Música eu nunca vou parar, cara. O pessoal até fala, pô, você tá trabalhando pra caralho, você vai ficar rico, aí vai parar. Eu falo, meu, se eu ficar rico, eu só vou ter hold. Ele vai lá e monta pra mim, eu vou tocar e vou embora. Não, lógico, com a frequência que eu faço, de 4 por mês. Mas eu não me vejo de parando com música, não. Eu me sinto bem. Esses 2 finais de semana eu não toquei. Dia 31 porque era meu aniversário, eu fiquei, não, já não vou tocar. E o anterior foi por erro de agenda. Uhum. Eu já senti falta, cara. Já Pode sumiu crer. o calo do dedo, né? Horrível, 012. né? Aham. Horrível quando sobe o 012. calo. Sumiu. Pode crer. Eu já senti falta. Cheguei no bar, não tinha ninguém lá domingo. Fui tocar domingo, ó. Esse domingo. Já fiquei mó feliz. Não tinha ninguém, frio. Falei, vou tocar assim mesmo. Eu gosto. Pode crer. Já tá no DNA já, né? Tipo aquela coisa assim. Tá, eu gosto. Não É. tem jeito, não. E deixa eu te perguntar, o lance do autoral, você pensa, você imagina, você se vê de repente com uma banda aí fazendo tipo uma parada autoral sua, assim? Porque você ainda compõe, imagino, Sim, né? sim, Você sim. tem as suas músicas e tal. E aí eu não sei se de repente você entende elas como solo, porque tem sempre a banda de apoio, mas eu digo assim, você tem o seu projeto, tipo uma banda mesmo, não sei, tipo, você se vê com uma banda fazendo autoral? Sim, eu quero muito entrar no que você tava falando na parte de shows de Sesc, prefeitura e tal. Legal. E fazer a coletânea do que eu já tenho. Tenho ideias paradas para produzir, para juntar com esse monte que eu já tenho antigo. Fazer até repaginada de letras que eu já fiz. Com Los Tossos, com Sujeito Homem, com Escafeína. Uhum. Fazer essa releitura de letras. Gravar a guitarra do jeito que eu gosto. E meter pra frente pra fazer isso aí. Pô, legal, Não. irmão. Com banda autoral, sim. Com banda cover, não. Banda cover só assim. Vem tocar numa festa? Paga bem? Vou.
Ô, sem Zinho, problemas. Zinho, antes da gente finalizar, mano, a gente vai pra aquelas 3 perguntinhas, aquela perguntinha de convidado se arrepende de ter vindo. Zinho, se tivesse um apocalipse, mano, você pudesse salvar apenas 3 discos, quais os 3 discos que o Zinho salvaria? Lembrando que você vai escutar esses 3 discos pro resto da vida. Se fosse esconder num bunker ali... Ah, o Sublime, o Nossa, 96. engatilhado já, né? O 96, o É, clássico, né? Da É, tatuagem antes nas costas. dele, depois que ele faleceu, né? Uhum. Escutei tanto, cara. Aquele da coletânea da Fluir, azul. Ah, o terceiro... Esse eu não ouvi, velho. Uma galera fala dele aqui, eu não lembro. Eu só vi do Ah, Rock Motor. É, Aquele que era Rock da Motor. Showbiz. É, começava com Lego Ego, isso mesmo. Lego Ego. É esse o tipo Mas do Fluir. esse da Fluir tá pau a pau com o É a Rock mesma Motor, fita, assim, né? porque Sério, todo fez mundo gosta muita dele? gente descobrir muita banda, cara. Uma galera Dom veio aqui já Bailau, falou ouvi já lá, do nossa. Fluir, eu não ouvi esse CD, velho. Eu vou ver se eu acho no YouTube, às vezes os caras rupam lá, né? Tem, O Rock tem. Motor tem lá. Tem Tem. até no Spotify, mano. Rock Motor. Colocaram? Uhum. Assim, não é o CD, mas eles pegam fazem a playlist, né? Na ordem. E coloca a fotinho lá do Rock Motor. É sério. E o terceiro, cara? É o que eu vi pra caramba, Helmet Bat. Um álbum de capa azul, verde. Bat do Helmet. Eu tinha o Duke e o cara, oh, quer trocar no Helmet? Eu era fã do Green Day. Eu falei, troca, daí. Aqui, eu já tinha escutado Porra, pra caralho já o já. Duke, né, mano? Devia ter... Troquei na hora. Bat. É que Helmet é muito diferenciado, pô. Foda, foda. Helmet Bat. Lembrando que você escutaria esses 3 discos pro resto da vida. Eita, rinite. Agora só agora a sua pergunta. Cara, e um que você gravou? O quê? Você Um levaria? CD que você gravou, ou uma Uma canção coletânea, ou uma track que você gravou. que eu gosto? Se você pudesse É? levar. Deixa eu ver. Porque não vai ter internet, né? Vai ter só o Discman e o... e o... e o fone. Acho que aquela música que eu fiz com o Gabu lá no bar. É, No bar. Muito massa. pode crer. Zinho, obrigado pela sua participação, cara. Pô, legal pra Valeu. caralho conversar com você, te conhecer melhor aí, saber do seu trampo. Valeu, pô. Qualquer coisa, tamo aí na Moca, tamo perto. Você tá morando aqui na Moca também? Tô, Ah, vizinho, pô. tamo aí. Então a gente tá sempre aqui, ó. Se quiser colar aí, ó, tomar uma cervejinha, bater um papo, Demorou. fazer uma aparição aí. Depois a gente vai lá no amigo concorrente lá, fazer uma jam session lá. Porra, Porra, será um prazer. Quem sabe na quinta. A gente tem que ver que a gente grava aqui toda quinta. Apesar toda que quinta? essa quinta... toda quinta a gente grava. Aqui a gente grava de terça e quinta. Mas tem vezes que a gente grava na quarta. Aí dá pra gente fazer um esquema assim, Vamos ver. né? Depende da disponibilidade dos convidados. Às vezes tem convidado que vão lá na quinta, mas vão na quarta. Aí a gente consegue fazer, ou na Demorou. segunda. Mas quando tiver, a gente dá um salve. Pô. A gente vai entrar com contato aí, vamos fazer uma jam. Vai ser um prazer do caralho. Mas tem que rolar pelo menos uns Fechou. toscos. Vamos. Só vou se rolar um. Demorou. Ele nem lembra mais como toca. Eu lembro ele. Eu acho que umas duas eu acho que eu lembro. Acho que eu Pode lembro. crer. Mas demorou, irmão. Obrigado, agradeço também por ter Valeu, vindo bichão. aí. Eu Obrigado, não né? sabia, eu sabia que você teve o, né, que você ia vir aquela vez, não rolou, porque não deu um conflito de agenda. E quando o Crido me falou que, porra, do quem você era, que você tocou no Los Toscos, eu gostei pra caralho. Ia gostar de você de qualquer jeito, mas eu gostei mais de você ainda por causa do Los Toscos. Valeu, E bichão. obrigado, viu, irmão? Foda pra caralho, papo foda. Eu acho que você abriu a mente de muita gente. Aí esse lance do Second Life, que muita gente não conhecia. E, cara, eu acho que Sim. muita gente que vai assistir aí vai, porra, Lembrando dar a uma galera que é pulada na livre mente. pra entrar, quem quiser entrar, só sim. dá uma olhada lá. Quiser só escutar, você quer só ouvir uma música de fora, de outro país, vai lá, Uhum. faz seu avatar, vai lá na agenda, tal, e vai lá e escuta. Sim, pô. Você Legal. faz narração também? Só Você é uma pra, voz de narrador, mano? só pra uns vídeos meus lá. Eu faço umas coisas no YouTube, né? Alguns canais. que é... Dá voz de narrador? Tem os canal Black lá. Black não, é canal É, Dark. Dark. Tem uns canal Dark. Pô, Tem. legal. Mas é isso, queridão. Obrigado mais um episódio. Valeu. Pô, eu que agradeço o Zinho aí pela presença aí, cara. É muito foda a gente trazer pra cá gente que, mano, que a gente fala que são sobreviventes do rock, né? Que segue aí fazendo o que gosta aí por amor mesmo à causa, assim. Mano, muito foda. Prazerzão mesmo te ter aqui, velho. Valeu mesmo. bichão. Gosto muito. Mas, mano, e desejo, pô, toda a sorte do mundo na sua carreira, tanto na Valeu, bichão. no autoral. Espero que você lance aí sabe as que a paradas música é que você difícil, tem. Mas que mantenha aí também seu trampo aí enfim, nos bares. É isso, né? E lembrando também que a gente tá aqui de portas abertas aí, que você é uma data pra vir divulgar aqui, pra gente fazer um programa divulgando algum trampo aí. Se for soltar Demorou. alguma coisa aí, cola aí. Vamos fazer um episódio aí. Você faz uns Quem toques. sabe A um gente dia tem a gente faz esquema pra tocar fazer aqui. um som urbano aqui na Moca, né? Também. Porra, cara, massa. Faço de vez caralho. em quando.
Você, tipo, indica uma banda, eu indico outra, umas 3 pra não ficar tão chato, né? Aham. Pra gente ter mais tempo pra fazer uma jam session. Sim. Pô, demorou. Se Vamos sim, tiver um vamos lugar armar um numa bagulho. porta assim. de um bar aí, faz. Nossa, sensacional. Fechou, irmão. É isso. A gente terminando mais um episódio com o nosso brotherzinho. Valeu você que ficou até o final aí. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com a galera aí. Também tem o nosso QR Code. Você que gosta do nosso trampo aí. Apesar de a gente ter uma cara de sequelado, mas a De gente é nós. do bem. A gente é da hora. Que fizeram aí, falaram que a gente tem cara de sequelado no Ah, é? nos comentários. E agora acho que a gente devia mudar Dois o não é nome, né? sequelado, falar pra A gente gente. devia mudar o nome. Mas é isso, galera. Valeu aí. Tamo junto. Tamo nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok. A gente também está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music. Não consegue ver o episódio? Mano, bota lá na sua plataforma de música preferida. Deixa rolar, vai ouvindo lá o pod e vai fazendo suas paradas aí. Tamo junto. Tem nosso canal de cortes também, né, Felipe? Isso aí, Rafoca, tem nosso canal de cortes aí do Namara Cortes oficial pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, tá? Lembrando aqui que finalizando aqui, já vai estar disponível já lá no canal, lá os cortes aqui com o Zinho, tá? E peço que se inscreva no canal, ajude a gente lá dessa brincadeira, nesse corre aí. E gostaria de deixar aí o espaço pro Zinho poder divulgar aí suas redes sociais Isso, aí. Zinho, Quem exatamente. quiser Por entrar em favorzinho. contato, é hora de vender o peixe. Demorou. Então, @sujeito rock. Mas se tiver dúvida, colocar no YouTube, ou no YouTube não, no Google, Sujeito Rock, aparece a capivara toda lá, aparece tudo. TikTok, YouTube, Legal. meu telefone, tudo. Você tem TikTok? Tem o TikTok, faço Faz as- umas lives lá também. Ah, tá, só as lives, faz as dancinhas não, né? Não. Nunca fiz dancinha, mas faço umas lives lá de vez em quando lá. Mas é isso. Encerrando mais Valeu. um. É nóis. Valeu. Falou. E aí? E aí, Zinho, gostou?